A gente entrega. Você precisa botar a mão na sarará. Botei a mão e depois continuei. Dá a mão na Senta direito, garota. Oi, gente, aqui é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder e hoje a gente tá aqui com a Yasmin. Ela é criadora de conteúdo da sua página pessoal, né? Que é… Sou mais uma negra. E aí, que você fala o que nessa página, Yasmin? Então, essa página é basicamente sobre sentimentos. Lá na bio mesmo eu botei exatamente isso, que é sobre sentir intensamente. E é sobre mim, mas também é sobre muitas outras mulheres. Principalmente mulheres negras, mas não só mulheres negras. Eu tenho um público bem diversificado, mas fortemente feminino. Fico muito orgulhosa disso, porque é uma página muito sobre acolhimento. É um espaço onde não tem hate, não tem. Isso é muito legal, não tem hate. É porque é um espaço muito sobre sentimento, sobre dor, sobre recuperação da dor, sobre autoconhecimento. Todos esses autos que estão na moda, autoconhecimento, autocuidado, autoestima, só que de uma forma bem mais real, porque eu sou uma mulher preta, pobre, periférica. Então, é de um outro viés, assim. Não é sobre skincare, não é sobre cabelo mesmo, eu amando cuidar do meu cabelo. Não é sobre cabelo, não é sobre skincare, é sobre a minha alma. Uau. Fiquei emocionada. Então, se apresentar. Ô, Yasmin, você sentiu, como é que você resolveu criar essa página? Você precisava falar sobre a saúde mental da mulher preta que você não encontrava. Exatamente. Tipo isso. Eu não tinha Instagram. Isso, 2 anos atrás, eu não tinha Instagram. Eu mal usava Facebook e eu não queria ter Instagram. Os meus amigos falavam, Yasmin, você tem que fazer um Instagram. Eu falava, eu não quero, porque eu acho que vai destruir minha saúde mental, que já não tava boa. Eu acredito que eu tenho depressão e ansiedade desde criancinha. Eu talvez tenha nascido com ela, eu acredito. Então, eu não queria ter Instagram. Eu falava, gente, minha saúde mental já é uma merda. Pode falar merda aqui? Pode. Minha saúde mental já era uma merda, toda acabada. E aí, você tinha essa consciência que a rede podia te gerar gatilho. Porque eu acho que até uns anos atrás, quando começou mais o boom do Instagram, era mais sobre fotos, era mais sobre vidas. Comida, né, cara? Isso! Saudade! Somos 3 taurinas aqui querendo comida. Exatamente. Era sobre saudade de não passar raiva todo dia, né? Ai meu Deus. E era sobre exatamente isso. Assim, na minha cabeça, eu acho que eu não estou errada. Naquela época, eu acho que mudou muito o Instagram. Ele evoluiu bastante nos últimos anos, continua tendo isso. Mas eu pensava, eu tô aqui em Nova Iguaçu. Numa casa ferrada, numa situação que, assim, graças a Deus eu sou muito privilegiada, eu falo sempre isso. Mas não é a mesma coisa que aquela garota que tá postando foto nas Maldivas com o corpo perfeito. O tempo inteiro. E eu não quero ficar… Pense positivo, que você vai conseguir tudo que você quiser. Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar, dizia a Xuxa. Não é real, né? Então eu não queria me sentir mal. Nem era questão muito de inveja, porque, claro que eu tenho inveja daquela garota que tá ali na vida boa. Mas, e sei que ela também pode estar sofrendo. Não é sobre isso. Mas é sobre o que eu vou sentir vendo aquela foto. Sim. Então eu me privava de redes sociais. Não tinha Twitter, não tinha Instagram. E o meu Facebook era aquele só pra família. Só ali existindo. Mas… Errada não tá, né? Tanto que quando eu criei a página, foi muita indicação da minha psicóloga, assim. Ela não falou da página, mas eu já tava no processo de descobrir a fibromialgia. Há quanto tempo você tem a página? Só pra gente organizar aqui na nossa cabeça. 2019… Tem 2 anos. Tem 2 anos. Foi no finalzinho de 2019, por aí. Foi um pouco antes da pandemia, em 2018, no final de 2018, eu fui diagnosticada com a fibromialgia. Eu sempre tive sintomas, desde muito pequena. Frequentava médicos, ninguém sabia o que eu tinha. É difícil o diagnóstico, né? É difícil o diagnóstico. Hoje parece que todo mundo, assim, eu encontro alguém, as pessoas sabem que é fibromialgia. Mas há anos atrás, ninguém nem falava disso. Então, eu, com 6 anos, comecei a passar mal. E meus pais me levaram em vários médicos e davam diagnósticos que fazem parte da fibromialgia, mas não a fibromialgia. Ela tem hipercolesterolemia familiar, que é o colesterol muito alto. Eu tinha 6 aninhos. Ela pode ter labirintite, pode ter isso. Mas não tinha um diagnóstico que resumia tudo. Então, eu só fui ter com 23 anos. Então, eu passei dos 6 aos 23 passando sempre mal. Fui diagnosticada com endometriose, que é uma coisa que as pacientes de fibromialgia são diagnosticadas. Porque eu tinha cólicas surreais, eu sofria muito. Eu tinha muita tonteira. Eu tenho 1,73 m, né? Então eu tive muita dor
quando eu crescia e eu ia no médico, o médico dizia: é dor do de crescimento. Só que acontece, tem gente que sente dor. Eu cresci muito rápido, né? Eu fui pra 1,73 com 12, 13 anos. Mas, poxa, era muita dor, era estranho. Eu sentia muita tonteira, não conseguia ficar em pé há muito tempo. E hoje que eu tenho já contatos com muitas pessoas que têm fibromialgia, eu sei que é comum. Então, quando eu fui fazer uns 20, 21, assim que eu acabei a faculdade, que faculdade foi pauleira, e aí eu fui fazer um intercâmbio. Ai, gente, é muita coisa. Você fez faculdade de quê? Calma. Turismo lá na UF, Niterói. Uhum. E vamos tentar criar uma linha do tempo É isso que eu aqui. quero. Vou falar como eu comecei a página e eu volto. E aí, eu não tinha plano de saúde, não tinha acesso à saúde de qualidade. Mas comecei a passar mal no trabalho, que eu trabalhava. E aí, minha chefe preocupada falou, não, vamos atrás de médico, vamos te botar no plano, vamos te ajudar. E aí, graças a Deus, pela primeira vez na vida, eu tive médicos de qualidade que puderam me ajudar. Que a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra fibromialgia. Eu já tinha ido, tipo, no ano anterior a vários médicos. E, pode ser labirintite, pode ser estresse, mas ninguém falava essa palavra. E aí, a minha psicóloga, eu fui no médico, fiz vários exames, e a primeira vez na vida, eu com 20 e poucos anos, que a médica falou, vou te encaminhar para um psicólogo. Nunca ninguém tinha falado isso, eu tinha já 20 e poucos anos. E aí, vou te encaminhar para um psicólogo, porque pode ser algum problema físico, ou pode ser algum problema emocional, mental, então vou te encaminhar. E conheci minha psicóloga, que salvou minha vida, literalmente, maravilhosa. Façam terapia, essa é minha câmera, façam terapia. Maravilhosa, é um anjo que salvou a minha vida. E ela foi a primeira pessoa a falar, Yasmin, eu acho que você tem fibromialgia. A psicóloga foi a primeira? A psicóloga foi a primeira. Ela, que máximo. Eu acho que ela tinha já uns 60 e poucos anos, então ela já tinha muito tempo de experiência. Ela é maravilhosa, um ser humano incrível. E ela falou, eu vou te encaminhar para os médicos, psiquiatra, reumato. Não fala nada. É uma suspeita minha, mas o médico tem que diagnosticar. Você chega e fala tudo que você me fala sempre. Fala. E eu fui para neuro, reumato, psiquiatra, 3 psiquiatras já. E todos, na primeira consulta, falavam, você tem fibromialgia. Eu cheguei a fazer o exame que o reumato faz, de tocar no seu corpo. E ela falou, você tem fibromialgia. Então, foi a primeira vez na vida que todo médico que eu chegava, já chegava. Então, você tem fibromialgia. E me explicava o que era. E eu, poxa, tantos médicos que eu fui, nunca ninguém tinha falado isso. E a minha psicóloga, eu comecei a escrever nos piores momentos, assim. Porque a fibromialgia, eu acho que todo mundo que tem fibromialgia, nunca escutei alguém que não tenha, tem depressão. Porque a fibromialgia afeta muito o seu cérebro. Ela é uma doença que a maior parte delas são sintomas neurais, né? Então, ela afeta muito o seu cérebro. E também porque você tá sentindo dor. Eu achava que era pela dor. Os médicos, eu não posso nem falar, porque nem os médicos sabem direito de onde vem a fibromialgia. Que louco isso. Eles não têm certeza. Pode ser uma coisa... Sabem que vem do cérebro, da parte do cérebro da dor. Porque a gente sente dor sem estar machucada. Mas assim, tem esses dois lados. A depressão que te pega, bem pesado. E tem o lado também da dor. Você tá 24 horas sentindo dor. Não tem como não enlouquecer. É enlouquecedor. Você fica, meu Deus, eu não aguento mais sentir dor. Sim. E é uma coisa que te deixa bem louca, né? Você fica, meu Deus. E tem aquela questão de você se questionar. Eu tô sentindo dor, que foi a primeira coisa. Eu tô sentindo dor? Será que é real? É coisa da minha cabeça? Eu achava muito que era emocional. E aí eu comecei até a tomar as medicações. Eu não lia bula com medo de eu criar sintomas. Mas depois de um tempo você vai entendendo. E quando você vai conhecendo gente que tem, é a melhor coisa. Sim. Porque você vê, caraca, é a mesma coisa que eu tenho. É igual, os mesmos sintomas. Eu faço parte de um grupo, né, só de mulheres com fibromialgia. E, meu Deus, a pessoa conta lá, eu falo, é minha vida. Ela sabe o que eu tô sentindo. Mas, continuando, eu falo muito, gente. Mas é por isso que você veio aqui, porque você fala. A minha psicóloga falou… nesse momento de muita dor, muito sofrimento, eu comecei a escrever. Quando eu tinha crises de muita dor mesmo, física, emocional, mental. Eu comecei a escrever o que eu tava sentindo. E não contava pra ninguém, não mostrava pra ninguém. E aí eu fui me mostrar pra minha psicóloga. Era a pessoa que eu dividia tudo que eu tava passando, né? E ela falou, Yasmin, que textos, você devia compartilhar isso com mais pessoas. Quem vai querer ler os meus textos? Quem vai querer me escutar? Sabe, até hoje eu tenho essa reação. Eu falo, gente, como assim? E aí eu tava fazendo MBA, isso se junta. Eu tava fazendo MBA de marketing e eu tava na aula de mídias sociais. E como é que eu tô numa aula de mídias sociais sem ter Instagram? Como é que eu vou aprender? E aí eu falei, tá, eu vou criar um Instagram.
Mas eu não vou ir contra tudo que eu sinto e eu acredito. Eu não quero criar um Instagram pra mostrar fotos de comida. Sim. Mesmo que eu faça isso às vezes nos stories. Mas eu não quero criar um Instagram Não, que seja… Você quer ter um propósito, né? Muito mais do Exatamente. que ser uma rede E era sobre a sua muito vida. incrível, porque eu já tava incomodada há muitos anos com que tava… sabe, essa coisa de… Eu tô aqui, eu tô infeliz, eu tô sofrendo, o que vai me fazer feliz, sabe? Eu acho que todo mundo passa por essa fase de qual é o meu papel no mundo. Mas no meu caso, era uma coisa depressiva, então era muito pesado. E aí, quando eu criei a página, eu falei, vou fazer uma coisa que eu acredite. Vou fazer uma coisa que seja o que eu sinta. Tanto que até hoje ainda não tem foto minha no perfil, mas aí tem outras questões, né, de autoestima e tal. Mas aí eu criei a página, desde o começo foi Sou Mais Uma Negra. E o nome é maravilhoso. Ai, tem gente que não entende. Nossa. Tem gente, Então, tem gente que fala, mas por que se não você… entende. Por que você teve que colocar que você é negra? Porque sempre tem essas perguntas assim. Mais de gente que não me segue, graças a Deus. Mas quando eu escolhi o nome da página, foi exatamente assim. Ao mesmo tempo que a minha vida inteira eu quis ser só mais uma, porque eu fui a única menina negra na escola. Então eu queria, sabe, eu queria ser aquela que só tivesse ali no meio da galera. Eu não Sim, queria… você queria passar eu queria ser só mais uma. despercebida pra não ficar chamando a atenção que você era Exatamente. diferente. Ao mesmo tempo que eu queria ser só mais uma garota como qualquer outra, eu também sabia que eu não era só mais uma garota. Eu tinha esse entendimento que ao mesmo tempo eu queria passar despercebida, eu nunca ia passar despercebida. Sim. Então, foi meio que assim, eu sou mais uma negra no Instagram, eu sou mais uma negra nesse mundo, e eu tô aqui, eu sou mais uma. E ao mesmo tempo, eu sou mais uma, sabe? Eu queria ter… Foi uma coisa que veio do nada na minha cabeça. Eu acho maravilhoso. Acho que tem Você uma gosta? Muito. Ai, que bom. Acho que tem, ao mesmo tempo, causa um impacto, um incômodo também, tipo… Sobre isso aí, assim, sobre esse lugar da solidão da mulher preta. Sim, que caramba, todo mundo precisa… quase ninguém entende isso. Ainda bem que eu tô esperta. As pessoas me perguntam, por que esse nome? E aí eu falo que foi exatamente assim, na hora. Eu falei, qual o nome que eu vou colocar? E eu falei, cara, eu sou mais uma negra nesse Instagram. E eu já sabia como o Instagram como toda sociedade racista, que as pessoas não têm espaço. Na época, também foi essa questão. Eu não frequentava Instagram, mas frequentava muito YouTube, porque era o lugar que eu podia, né, segmentar, assistir só o que eu queria. E eu assistia sempre muitas páginas, canais que falavam sobre autoconhecimento, autocuidado, autoamor, porque eu tava com muita dor. Então eu precisava de coisas que me alimentassem, de coisas boas que fossem me ajudar. Só que todas eram brancas. E aí um dia eu mandei um vídeo pra uma amiga minha negra, que também tem fibromialgia, é até negra de pele escura, ela passou coisas muito piores do que eu. Eu mandei pra ela uma menina falando sobre autoconhecimento. Uma menina lá do YouTube. E ela falou, Yasmin, muito bonita e tal, mas tipo, cara… Não toca em nada. Tipo, como é que eu vou entender isso no trem 6 horas da manhã lotado, sabe? É legal. Ela falou, é legal, obrigada por me mandar, mas tipo… Ela não é a mesma coisa que eu, sabe? Que essa menina vive. E eu, caraca, verdade, né? E aí eu fui ver que todas as youtubers que eu acompanhava eram todas brancas. Assim, claro, tem youtubers maravilhosas, como a Gabi de Pretas, que eu acompanho desde sempre, a Nathalie Neri. Mas elas não falam exatamente sobre isso, elas falam sobre muitas coisas. Tem canais que falam só sobre isso. E aí eu fui caçar. Botei autoconhecimento, autocuidado, autoamor, autoestima. Por mais que eu achasse um vídeo tipo, a Tia Má falou um vídeo sobre autoestima. A Nathalie Neri falou um sobre… Não tinha nenhum canal que fosse voltado pra isso, como tinha várias meninas brancas falando. E assim, várias mesmo. Seguia várias meninas que cada dia era um tema sobre isso. Sobre autoamor, autocuidado, autoconhecimento. E eu falei, cara, não tem nenhuma menina preta falando… Não sei se agora tem, deve ter. Esperamos que Espero que tenha. Porque, né? Mas não tá fazendo sucesso que o YouTube não achou pra mim. Isso há 2 anos atrás. Espero que agora até tenha. E eu falei, cara… Eu quero fazer isso, eu quero falar sobre Quero isso. deixar uma indicação, tem a Mia Lopes. Você conhece a Mia Lopes? Conheço. A Mia Lopes, ela dá bom dia todo dia, com uma xícara de café e com uma frase, assim, tipo, de autocuidado, de respeito, de amor. No Instagram? No Instagram. Sim. Tipo, no YouTube eu não sei, eu não sou frequentadora do YouTube. Eu também agora acho que ninguém… Agora a gente quer ser, porque a gente Mas eu ainda não quer sou, ser eu só rainha vejo do o meu. YouTube. Só vejo o seu direto. Não, eu ainda sou. Eu sou aquela que almoça assistindo YouTube. Eu não vejo mais TV aberta, então… Não.
Mas a Mia Lopes, ela é maravilhosa. Vou procurar. É porque eu acho que ela… Se é quem eu tô pensando, talvez eu já tenha visto algum vídeo dela. Porque eu lembro de uma pessoinha… É uma mulher negra? Com uma xicarazinha, acho que eu já vi. Mas acho que ela é recente no Instagram até. Ela é recente. Assim, não sei se é recente, mas ela sempre apareceu pra mim. Eu acho que eu vi páginas postando ela, porque muitas pessoas repostam ela também. Então acho que eu vi alguma página preta postando, porque eu lembro de uma menina com uma xicarazinha. Ela faz todo dia. Todo dia é uma xícara de café e um pensamento. E tipo assim, bom dia. Pensamento dela? Um pensamento, que ela fala, tipo… Agora eu não vou lembrar especificamente alguma, tipo assim, levanta daí. Sim. Sabe? Tipo, você é uma mulher maravilhosa. E aí ela vai levando pra esses assuntos, é bem legal. Que bom que é uma vibe totalmente ao contrário da minha, que é até mais positiva. Porque a minha Não, mas aí você falou, olha, eu quero ser essa mulher. Eu tinha muito medo. Porque eu não queria. Porque eu detesto… Eu não tinha Instagram. Eu detesto me expor. Eu sou uma pessoa, assim… Como muitas das mulheres negras, eu guardava as minhas dores só pra mim. Porque você tem que ser forte, você tem que… E eu cresci com esse discurso, tanto parte de pai, tanto de mãe. Você não pode chorar, engole choro. Você tem que ser forte. Eu te criei pra ser forte. Eu escuto isso até hoje. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Mas assim, eu tenho 28, mas eu comecei, por exemplo, a ficar sozinha dentro de casa com 7, 8 anos. Minha mãe e meu pai iam trabalhar, eu sou filha única. E eu cuidava de mim mesma aos 7, 8 anos. Claro que, tipo, meus pais são maravilhosos. Eu sempre falo isso. São pais incríveis, que me deram de tudo. Mas pra me dar de tudo, eles tiveram que sair de casa pra trabalhar. Porque seus pais não tinham escolha, né? Eu falo muito isso, principalmente na pandemia. As crianças de onde eu moro, eu moro num bairro que são casas, não tem nenhum prédio onde eu moro. É uma periferia meio rural, porque é o interior de Nova Iguaçu, então tem muito mato e tal. E as crianças na pandemia passavam o dia inteiro na rua, porque elas não tinham escola pra ir. As mães continuaram trabalhando, muitas mães continuaram trabalhando, porque as mães trabalham em mercado, o mercado não parou. A mãe trabalha em farmácia, a farmácia não parou. Muitas casas de família não liberaram a empregada. Então eu via as crianças, porque dava pra vir da minha casa o dia inteiro, brincando na rua, jogando bola o dia inteiro na rua. Então, assim, são crianças que se criam. A gente se cria e até hoje ainda é assim. Tem umas realidades que eu vejo e eu agora que sou consciente, eu acho a pior coisa isso. Porque quando você se torna consciente num ambiente que as pessoas não são conscientes, é uma merda. Porque você deseja até não ser mais consciente. Porque eu falo assim, cara, a ignorância é uma bênção. Enxergar tudo. Porque, cara… Tem um preço altíssimo. Eu entendo muito pessoas negras como meu pai. Porque meu pai me criou falando, abaixa a cabeça, racismo é assim mesmo. Aguenta, eu passei isso da vida inteira. Você acha que se eu tivesse reclamado toda vez… Eu entendo o discurso do meu pai. Porque é o discurso que ele aprendeu pra sobreviver. Sobrevivência. E meu pai não estudou, ele saiu da escola novinho, com 8 anos. Meu pai já trabalhava. Então, ele é um homem que seguiu um caminho que ele teve que seguir. E eu entendo ele, mas eu falo, não, pai… Pra mim é diferente. Hoje ele até mudou muito, graças a mim. Porque eu falo, na época das eleições, então, meu Deus, ele ficava morrendo de medo por mim. Ele falava, você tem que ficar quieta, você não pode reclamar toda hora. Alguém vai te machucar. Eu com os bottoms, eu toda assim, né, querendo… Sim. Ele, filha, quando você for descer, que a gente fala descer, vir pro Rio, né? Não anda com isso aí. Toma cuidado. E eu entendia o lugar dele, né, de que sempre abaixou a cabeça. Ele falava exatamente, cara, abaixa a cabeça, deixa pra lá, escuta, fica quieta. E eu, pai, eu não posso fazer isso. E eu entendo meu pai, porque eu acho que pra ele deve ser muito, assim, dói, mas é muito menos doloroso quando você se torna consciente. Porque quando você se torna consciente é uma merda. Porque aí você vê a menina de 15 anos que termina a escola, já casa, tem filho e nem pensa em fazer faculdade, que isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu quis fazer faculdade, meu pai falou que não era coisa pra mim. Ele tentou me convencer a não fazer. Mas você acabou a escola com 15 anos? Acabei a escola com 15 anos. Por quê? Você pulou séries? Não, então… Naquela época não tinha o que existe hoje, né? Que é a questão de idade de escola. Como eu sempre fui muito grande, eu nasci um bebê grande. Eu tinha 2 anos, eu já era o tamanho das crianças de 4. Tanto que meus afilhados, que são da minha família, também são assim. A minha afilhada tem 3 anos, tem tamanho de 6. Porque é da altura mesmo da família. Eu nasci um bebê grande, fui uma criança grande. Então, com 2 anos, eu tinha tamanho de 4. E eu era muito já falante, desse jeito assim. Sempre fui uma criança, né, tagarela pra caraca. E aí minha mãe falou, tá, eu não sei o que fazer com essa criança em casa, eu vou botar ela na escola. E era uma escola de bairro. Então, era uma escola pequena e tal ali. E eu era grande. E eu não… Isso é engraçado, que foi o tema da minha terapia há pouco tempo.
A escola, assim, eu não culpo a escola. Porque naquela época eles não tinham essas orientações. Eu era uma criança grande, do tamanho das outras. Eu não passava nenhuma dificuldade de tamanho. Eles olhavam pra mim, achavam que eu tinha 4 anos. E eu acompanhava a turma. Então, tipo, 2 anos no jardim. Naquela época não tinha jardim 1, jardim 2, sei lá. Hoje tem vários nomes, né? Hoje tem… Criança faz maternal 1. Não, eu continuei seguindo. Fui pra primeira série, fui pra segunda, fui pra terceira. Agrupada com os Com as outras crianças. E Pelo isso… tamanho, não pela idade. Eu não, acho que se eu tivesse sentido diferença, se eu tivesse sido que ela acompanhou eu também. acompanhei. Se eu tivesse sido uma… Por exemplo, eu com 6 anos já lia, já escrevia. Eu sempre fui muito adiantada pra minha idade. Eu tinha… Pedagogicamente, ela acompanhou. eu nunca… Pelo menos Só era que assim, aquele olhar na época. eu sempre fui uma criança, tanto que com 2 anos, quando eu cheguei, eu já sabia escrever meu nome, coisas que crianças não sabiam com 2 anos. Eu já tinha… Talvez porque minha mãe não estava acostumada a ficar em casa, ela sempre trabalhou, minha mãe sempre foi babá, sempre foi doméstica. E aí ela ficava me ensinando coisas, porque ela não estava aguentando mais ficar em casa. Então ela foi ali comigo, me ensinou muita coisa. Eu cheguei na escola já sabendo muita coisa. A minha psicóloga acabou de me contar há poucas semanas que afetou sim pedagogicamente. Então, é isso que eu falei, você não viu? Naquela época, achavam que simplesmente você tá bem, aprender o conteúdo era suficiente. Porque a maturidade, ela é muito mais do que aprender o conteúdo, né? Tem uma maturidade emocional aí que eu nunca fui uma aluna 10. Eu sempre tive muitas dificuldades com matemática, tenho até hoje. Mas eu era uma aluna que não tirava menos de 8. Então, pra eles, estava ótimo. Era melhor do que, assim, melhor, né? Que a escola vê essa questão… Eu sou totalmente contra, mas ver essa questão, pô, ela é melhor do que a metade da turma, então tá tudo bem, tá ótima. Só que aí, quando eu cheguei no ginásio, ferrou, porque eu tinha 8 anos, numa turma de 5ª série, que hoje acho que é o 6º ano, né, 5ª série, que tinha 12 anos a galera. Eu tinha 8. E aí eu lembro que eu falei isso pra minha psicóloga. Loucura. Poxa, só que eu era o tamanho de todo mundo. Porque eu tinha 8 com tamanho de 12, então ninguém sabia. Só que eu lembro, por exemplo, que os meninos… Que aí foi a escola que eu falei que eu era a única menina negra. Tinha meninos, mas não menina. E os Era uma escola pública? Não, era uma escola particular, mas não na realidade daqui. Era uma escola de bairro. Então, escolas particulares de bairro geralmente não têm ensino médio, são menores e são baratas. Mas mesmo assim, pra minha realidade, eu acho que eu era filha única. Devia custar, na época, R$80. Na época, dava pros meus pais pagarem, mas eu hoje entendo, eu não sei como eles pagavam. Porque meu pai estava desempregado nessa época, minha mãe doméstica. Mas filha única tem seus privilégios. Eles se viravam. Eles se viravam. Mil pra você, eu não tinha essa… Eu tinha essa noção, mas eu não tinha essa noção de dinheiro. Quando eu fui ter… Que até foi quando eu fui pra faculdade, porque eu me achava muito rica. Assim, não rica de eu tenho muita coisa. Mas eu olhava em volta, eu era a única filha única. Todo mundo sempre tinha muitos filhos. E eu era a única que podia ter as coisas. Podia ter roupa, podia ter brinquedo. E isso foi muito consciente. Meus pais são taurinos, ambos. Porque as 2 são taurinos. E você pais confraria de taurino. Então, lá em casa são 3 taurinos. E meus pais são muito conscientes. Coisa de taurino, pé no chão. Eles são muito pé no chão. E eles pensaram assim, cara… A gente pode ter outro, mas se a gente tiver outro, a gente não vai poder dar o que… tirar dessa aqui. Sim, tanto que quando eu falei, eu quero um irmão. E a minha mãe falou assim, tá, mas você vai ter que dividir seu quarto, você vai ter que dividir seus brinquedos. Ela foi muito assim. Eu fui criada bem… Hoje eu mas vejo a realidade. Mas podia ter. Pô, uma criancinha, né? Ela podia ter. Você vai perder tudo. Porque ela não queria mesmo, ela não queria. Você vai ter que dividir tudo. Eu tinha 6 anos. Você vai ter que dividir seu quarto, seus brinquedos, suas roupas, tudo. Você quer? Aí eu, não. Com 13 eu fui pedir de novo, 12 e tal. Poxa, mãe, todo mundo tem irmão e eu não. Ela, tá, mas eu vou continuar trabalhando. Você vai ter que cuidar do seu irmão pra mim. Você vai querer? Aí eu, não quero ser mãe. Não quero ser mãe, caralho. Mas ela sabia o que dizer pra Lógico, desistir. ela é espertíssima. Né? Mas ela tava certa. E você terminou sua faculdade com… a escola com 15 anos e aí… Quando eu saí do fundamental, eu fui pro ensino médio público. Porque não tinha particular onde eu morava. Eu teria que pegar ônibus e ir pro centro de Nova Iguaçu. E eu moro no interior de Nova Iguaçu. E aí seria mais uma despesa. A escola de ensino médio é mais cara. Ia ser… Isso é muito engraçado. Eu que fiz a matrícula na escola pública. Na época era 0800, você ligava. Eu não tinha internet, nessa época não tinha internet assim pra todo mundo. Eu liguei, eu fiz minha inscrição. Meu pai só souberam quando chegou a carta, que na época era uma cartinha. Chegava em casa falando que eu fui selecionada pra ajudar numa das escolas perto da minha casa. Os meus pais nem sabiam. E eles, porque eu era uma menina de 11 anos que ficava em casa sozinha o dia inteiro. Eu podia fazer o que eu queria. E aí eles olharam, caramba…
tá bom. E aí eu falei, pai, então, eu quero ir pra escola pública, porque eu sei que não dá pra vocês pagarem. E na época o ProUni era só pra alunos de escola pública, o Enem. O Enem não era esse novo, era o antigo. Que era só pra alunos de escola pública conseguir bolsa em escola particular. E eu falei, se eu for pra escola pública, eu tenho mais chances de ir pra faculdade. Eu com 12 anos falando isso. Eu falei exatamente isso pro meu pai. E aí eu falei assim… consciente. E eu falei assim… E o meu sonho era fazer curso de inglês. Eu sempre fui aquela menina que era fora do meu meio. Eu não gostava de pagode, eu não gostava de funk, porque é onde a minha comunidade escuta. Eu gostava de High School Musical. Então eu falei pro meu pai, eu já sabia as músicas de High School Musical de cor. E aí eu falei, então assim, não tem esses R$80 que você pagava na escola? Tem como você pagar um curso de inglês com esses 80? Eu liguei pra todos os cursos de inglês, pesquisei e dei pra ele os preços, vi o mais barato, que tava legal, que tinha qualidade, tinha um preço legal. Falei pra ele, podemos fazer essa troca? A passagem, como eu sou aluna da escola pública, eu tinha direito a passe livre. Falei, bora, você topa? Você tem como fazer isso por mim? E aí ele, tá bom. E aí, com 12 anos, eu comecei a pegar um ônibus, já saía sozinha, ia fazer o curso de inglês. Cara, isso é muita loucura, né, cara? Isso é muita loucura. É muita loucura. Hoje eu vejo as pessoas da minha idade, eu falo, gente, eles não tem… Quando tinha minha idade, né? 12, 8, 9. Eu falo, cara, com 9 anos eu já tava no fogão fazendo a comida. Eu vejo as crianças hoje, eu falo, não deixem elas fazerem isso. É muito doido, porque eu lembro que teve uma parte da história, minha avó cuidava da gente, tinha uma pessoa que cuidava quando meus pais sempre iam trabalhar. Mas eu lembro de alguns caminhos pra escola, eu e meu irmão. E, tipo, a gente tinha 5 anos de diferença. Então, tipo, se eu tinha 10, ele tinha 5. Se eu tinha 15, ele tinha 10. E vocês? Então, assim, a gente tava ali, né? Tipo, juntos Indo ali. sozinhos. A E gente era foi. normal, né? A gente foi várias vezes sozinho. Eu ia sozinha eu sei também. que tinha alguém que levava a gente, mas eu lembro da gente sozinho. Não sei se… Você que achava que tava sozinho, tinha alguém lá olhando. Você. Será, amiga? Era perto, a escola era perto, igual a era, minha. Tipo, era eu 2 ia… quarteirões da minha casa. A minha também era assim. Eu ia É. sozinha, com 6, É. eu ia sozinha. Mas todas as crianças faziam agora, isso. como mãe, a gente… Então, mas aí que eu penso. Mas era uma cultura não, antiga. e era um outro momento Se você do pen- mundo. Se sei você lá. pensar em Estados Unidos, que faz isso até hoje, as crianças Não, pequenininhas… A Europa inteira. Sim. Vai todo mundo a pé. Vai É todo que a mundo. gente morre de medo, né? Sim. De Eu morro de tudo. medo até hoje. A gente morre de medo. Mas se você aqui. pensar, eu não sei onde você cresceu, mas se você pensar onde eu cresci, a gente achava porta aberta. A gente achava a bicicleta, Sim. a bicicleta da Então. minha mãe dormia na rua e ninguém levava. Era uma outra Então, uma momento. criança de 6 anos indo pra escola, ninguém se preocupava, porque ela sabia Sim. o caminho, ela ia. As pessoas em volta estavam olhando também, os vizinhos conhecem. Nesses lugares, a comunidade Sim. age como uma comunidade. uma comunidade. Eu acho que é até olhar. hoje, em alguns locais, devem Sim. ser Sim, assim. Em várias Mas comunidades. afastado um pouco também dos centros urbanos, né? Tipo assim, eu moro em Jacarepaguá. Jacarepaguá a gente não tem. Se eu Sim. deixar minhas filhas na Não rua, tem eu não como. volto. Não, Tenho certeza que eu não volto. é. Né? Então… Hoje mudou muito onde eu nasci e fui criada. Mudou, tá mais perigoso. Mas Você tá na mesma casa da vida toda? agora sim, tô na mesma casa que eu nasci, que meus pais casaram e estão lá há 33 anos já. Acho que mais ou menos que meus pais vão fazer. Eles acabaram de fazer 33, 34, eu me perco. De casamento. Mas eu… E aí foi o que você… Eu ia te voltar Eu vou voltar já. agora. Foi aos 15 anos, eu me formei. Na no escola pública. Na escola pública, no ensino médio. Uma escola que eu ia andando 40 minutos andando na minha casa. E me formei com 15 anos. E eu já estava fazendo pré-vestibular no comunitário, um pré-vestibular social que eu fazia, aos sábados. E acho O que tempo inteiro você sabia que queria fazer uma faculdade. se você me perguntasse assim, com 8 anos de idade, o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava, olha… Eu já sabia o que eu queria fazer, eu queria ser jornalista, mas eu falava assim, eu sei que eu quero fazer uma faculdade. E eu falava assim, eu quero fazer uma faculdade pública. Porque na minha cabeça, naquela época, meus pais não tinham como pagar uma particular. Hoje em dia, a gente tem uma diversidade de escolas particulares. Sim. Mas naquela época, não tinha tanta diversidade. Eu sabia que meus pais não podiam pagar as que eu conhecia, que eram caras. Então eu pensava, eu tenho que ir pra uma faculdade pública. Na minha cabeça era assim. E até foi bom a minha cabeça ser assim, porque eu fui muito focada. Falei, não… O meu sonho é fazer faculdade. Eu nunca fui aquela menina, eu quero ser médica, eu quero… Nunca. Eu quis ser médica com 6 anos. Aí a minha médica me falou o que ela fazia. E eu falei, eu não quero mais ser médica. Porque eu não quero ver sangue, eu não quero ser médica. Eu só queria ser a minha médica. Eu falava, eu quero ser igual a você. Aí quando ela explicou, eu falei, não quero mais. E depois disso, eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Eu sabia que eu queria… Eu amava falar, minha matéria preferida era redação.
Quando falava, vamos escrever uma redação, eu ficava feliz. Eu amava inglês, eu amava outras culturas, eu sabia que eu queria fazer comunicação. E eu botei aquilo na minha cabeça. Com 8 anos, eu falava que eu queria ser jornalista. Eu não consegui realizar esse sonho, mas hoje eu trabalho com comunicação, então… Calma aí, que você ainda tá realizando, gente. Mas hoje eu tô super satisfeita, porque não foi como eu queria, mas eu consegui chegar até lá. Não foi como eu queria porque não dava. Mas você acabou escolhendo o turismo? Então, não porque eu queria. Não. Eu tinha 15 anos, eu tava muito nova. Meu primeiro vestibular, eu me inscrevi na UERJ com 14 ainda. Então, eu era muito nova. E eu sempre, desde os 8, queria ser jornalista. E aí, o meu primeiro vestibular, eu vim de uma escola pública. Eu fiz um pré-vestibular aos sábados, comunitário. Eu não estava preparada para aquilo. Não só psicologicamente, porque eu tinha 15 anos, mas também de educação. Eu não estava preparada para aquilo. Eu não fui bem nas provas. O que me salvava era a redação, mas eu nunca… Eu olhava eu fiquei, tipo, quase um ano sem professor de física na escola. Sim. Eu não estava preparada para aquilo. E aí, eu consegui no ProUni com bolsa, mas eu queria… Assim, eu lembro que não era porque eu queria jornalismo, eu botei aquilo na cabeça. E aí eu lembro que na UFRJ eu conseguiria para letras, mas… Aí eu falei, cara, eu só tenho 15 anos, vou esperar um pouquinho. Mas aí foi o problema com meu pai, né, que aí ele falou, cara, você tem que trabalhar. Eu não posso ficar te sustentando… Eu, 15 anos, ouvindo esse discurso, eu não posso te sustentar para sempre. Você tem que arranjar um emprego. E aí ele falava, faculdade, realmente naquela época não tinha gente preta, gente pobre, era muito raro, era uma pessoa ou outra. Porque eu entrei em 2000, isso era 2008. 2008 que eu terminei a escola. E aí meu pai falou, tira isso da tua cabeça. Tanto que, por exemplo, não paguei nenhuma prova. Eu pedi isenção. E eu ia escondido no armário dele, pegar a escritura da casa, pegar o contra-cheque dele. Porque eu pedi, ele não me dava. Ele falava, esquece, tira isso da tua cabeça, mas não é faculdade. Vai arranjar um emprego. E aí ele ia trabalhar, eu ia lá e tirava. Minha mãe me apoiava, eu ia lá, tirava tudo, pegava. Tirava xerox e mandava pelo correio para as universidades. E aí no segundo ano, eu sabia que era a minha última chance. Com 15 anos, eu não passei para nada que eu queria. E aí com 16 anos, era a minha última chance. Porque eu sabia que meu pai ia falar, não dá mais. E aí minha mãe, um anjo do céu, uma mulher doméstica, que não tem formação nenhuma, virou e falou assim pra mim, filha, que jornalismo na época era muito concorrido. Na época não tinha modinha de engenharia ainda. Então era medicina, direito e jornalismo, os cursos, né? E era bem concorrido e ia ser difícil pra mim. Ela virou e falou assim, então filha, você já pensou numa segunda opção? Você tem uma segunda opção? Eu não tinha. E aí ela falou, poxa, abriu uma faculdade em Nova Iguaçu, rural, e lá tinha turismo. Ela falou, cara, pensa outra coisa. O que você poderia fazer? E eu lembrei que a minha professora do ensino médio no 3º ano me levou pela primeira vez na vida num museu. Com 15 anos, eu nunca tinha ido no museu, porque Nova Iguaçu é longe pra caramba. Pra chegar aqui, né, 2 ônibus, um metrô. Então, a gente, criança, não ia pra museu de Nova Iguaçu naquela época. E aí minha professora levou e eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, cara, eu amo cultura, eu amo… Tá, vou tentar turismo. E eu botei em 2 faculdades, que na época não tinha nem, fiz vários vestibulares, né? Passei, tipo, 1 mês e meio, todo domingo fazendo vestibular. Eu botei 2, botei o FRJ e o UERJ de jornalismo, UF Rural Turismo. E eu passei pras 2, pra Rural e pra UF. E aí, com 16 anos, eu fui pra Niterói, pra morar lá. Por isso que eu ia te falar, eu morei 28 anos na mesma casa? Morei, porque eu voltava todos os finais de semana. Mas por 10 anos, eu morei em Niterói. Eu fui pra lá com 16, passei pra UF. Fui morar lá em Niterói, pra fazer a faculdade de turismo. E quando eu terminei a faculdade, que também é outra coisa, assim que eu entrei na faculdade, eu fui porque a UF tem uma coisa maravilhosa, que é um acolhimento para os alunos. E aí eu vi que tinha bolsa de estudo para estudar fora. Aí vai aquela menina com 16 anos olhou, eu sempre quis fazer intercâmbio, né? A menina do High School Musical, né? Eu falei, tá bom. E aí, assim que eu entrei na faculdade, eu falei, eu vou conseguir essa bolsa. E eu consegui, no final, assim que eu terminei, eu consegui uma bolsa de estudo para estudar na Espanha. Porque inglês precisava fazer o TOEFL. E eu já fazia espanhol, porque assim que eu entrei na UF, comecei a fazer espanhol. E eu fui e morei na Espanha, com bolsa,
A gente ganhava uma bolsa. Quando acabou a faculdade? Não, o último semestre. É, o último semestre. Eu voltei, eu só me formei. Eu nem cheguei a fazer nada. Eu planejei tudo bem bonitinho, sabe? Entreguei o TCC, fiz tudo bonitinho. E fui embora. Passei 6 meses na Espanha. Foi maravilhoso, amei. Minha família tudo chorando e eu lá. Gente! Tô na Espanha, Aonde que você querido. foi? Maravilhosa. Eu morei em Sevilha. Mas foi totalmente estratégico. Eu escrevi cidade mais quente da Europa. Toda estratégica. Cidade mais quente da Europa. E eu vi que a Espanha e Portugal são os países que têm um calorzinho… Na época, hoje em dia tá um calor em todo lugar, né? Mas eram os lugares que tinham mais quente. Aí eu botei… Não queria ir pra Portugal porque queria melhorar meu espanhol. Aí eu botei cidade mais quente da Espanha. E é Sevilha, que é no sul da Espanha, que é maravilhosa, porque é perto da África. Então tem vários imigrantes. Então é uma cidade realmente muito quente. Fazia 38, 40. E no inverno só fazia 5. Então tava de boa. Os outros lugares fazia menos 20 que eu peguei, menos 20. Porque eu viajei de mochilão também. Primeira vez na vida, peguei a mochila e fui. Então… Foi isso, a gente parou, gente, vocês têm que me controlar aqui, porque senão eu vou falar. Eu tô aqui Você tá viajando, ouvindo já sua até história. chorei. Eu tô pensando aqui. Já até chorei, pra variar. Mas então… Vamos. A gente parou nisso. Eu fiz o intercâmbio. Fez o intercâmbio. Sim, estudei com 15 anos, respondi algumas perguntas aí pelo caminho. E então Com a acabou a mente faculdade totalmente destruída. super… Pois é, e nesse tempo todo, você vivendo as suas questões emocionais e a Sim. dor e a questão física. Um racismo pesadíssimo na época da escola, que foi a melhor coisa da minha vida foi ir pra escola pública. Porque na escola particular, não eram pessoas ricas, porque era uma escola meio termo. Mas eram pessoas brancas, ou não brancas, que não sabiam que não eram brancas. Porque tem essa questão no Brasil, né, que no Brasil você só é preto se você for muito preto, né? Que as pessoas chamam todo… Não tem essa questão do colorismo que as pessoas não… Eu não entendia. Então, eu era a única menina negra. Tinha até meninas que não eram brancas, mas elas não eram consideradas negras. Eu a única que tinha um cabelo crespo. Minha mãe tem cabelo ondulado, então minha mãe não sabia lidar com o meu cabelo. Então eu ia pra escola com o cabelo todo preso. Não era essa coisa maravilhosa que é hoje. Porque relaxava, que usava química. Então meu cabelo caía muito e todas essas questões. Eu sofri um racismo muito pesado. Eu tinha apelidos que eu nem sabia o que significava e só fui descobrir adulta que eram apelidos racistas. Então, naquela época, assim, foi bem difícil. E tá comigo até hoje, tanto que eu já tô me emocionando. Não quero mais falar disso, porque só vou chorar. Mas tô tratando na terapia. Mas aquela época marcou muito, assim, minha vida. Aí quando eu fui pro ensino médio, era uma turma que metade da turma era negra. Porque a escola pública geral é negro. Então, tipo assim, eu não era a única menina negra. Ninguém ligava que eu era negra. Tipo, sabe? Todo mundo era negro. Até as pessoas que eram brancas, eles não ligavam que eu era negra. Porque pra eles, todo mundo era negro. Então, as pessoas brancas que estavam ali, era até minoria às vezes. Porque pra eles era bobeira. Você é negro? Tá, ok. Todo mundo aqui é negro. Não sei se você reparou. E aí, foi a primeira vez na minha vida que eu falei, caraca, que diferença. Não tinha apelido. Eu não tinha… Cara, ninguém tava nem aí pra mim. Era só mais uma menina da turma. Ninguém tava nem aí pra mim. Só mais uma negra. Gente, eu nem tinha pensado nisso! E aí, quando eu fui pra faculdade, que eu descobri tudo. Porque quando eu cheguei na faculdade, eu sou muito grata. Principalmente à universidade pública. Porque eu não teria tido as informações que eu tive em outro lugar. Porque os meus professores… Eu fui educada ali. Porque eu tive a educação de lar, dos meus pais. Mas assim… A maioria das minhas amigas foi pra faculdade particular com bolsa do ProUni, mas eu fui pra pública e eu senti essa diferença na questão de grupos de estudo. Tem movimento negro na faculdade, tem movimento de tudo. A faculdade pública, ela te traz de tudo, sabe? E foi a primeira vez que eu morei em república, com 24 meninas, eu e mais 23. Caraca, que delícia. Filha única. Delícia, gente. Eu amei. Você achou suas irmãs que você queria tanto. Eu dividia quarto com 3, eram 2 beliches. São minhas amigas até hoje, as amo muito, assim. Não deu nada de errado. Como taurina, o único problema era mexer na minha comida. Imagina. Então, era sempre a comida com nome. Por exemplo, chocolate, biscoito, era sempre no meu armário do quarto. Nunca ficava trancado na dispensa. Na chave. Assim, escondido a 7 escondido. Se alguma comida minha sumisse, e dava briga pesadíssima, assim. Tanto que quando sumiu, eu escrevi um bilhete na geladeira, assim. Botei na geladeira bem grande, um textão, assim, sabe? Querida ladra… Juro, querida ladra. No final, terminando, que Deus te abençoe e te traga muita luz.
Porque, né, eu queria, tipo assim, ela ficar triste, né? Tipo, que Deus te abençoe e traga muita luz. E todo mundo amou, porque o pessoal brigava e eu não. Eu fui lá com textão na geladeira, querida ladra. Que, pô, não pega minhas coisas, não pega minha comida, né? Não pega minha comida. Até fala, olha, peguei, mas já tô devolvendo. Já aconteceu, claro. Minhas amigas sempre falavam, Yasmin, tô precisando de um miojo, você tem? Sempre rolava isso. República rola muito isso. Sim. Vamos comer junto, final de semana, quando a gente não ia pra casa dos pais. Vamos fazer uma comida todo mundo junto. A gente fazia comida todo mundo junto. Cara, era de boa. Eu e minhas amigas emprestávamos coisas umas pras outras tranquilamente. Agora, tu pegar, comer e não avisar, e nem dizer que foi tu depois… É sacanagem, isso aí é sacanagem. Não, Yasmin, deixa eu te perguntar, porque eu Pode. gosto de polêmica. E eu sei que tem uma polêmica. Já! Calma! Eu quero saber polêmica. As pessoas gostam de fofoca, gostam de fofoca. Tá. E eu Fala. quero saber qual é a polêmica Sim. que você passou. Porque assim, a sua página Sim. lá, amor, tudo muito lindo Muito amor, e tal. tudo muito lindo. Mas né, estar na internet não é só estar na sua página, a gente. gente Tem. não fala, a internet é um lugar. É um lugar. Tanto que essa questão da internet, eu não sei se outras pessoas vão levar essa dica. Eu sigo pouquíssimas pessoas, eu sigo só 100, eu acho. Eu não sigo meus amigos, eu não sigo família, eu não sigo nenhuma página pessoal. Por exemplo, eu sigo pessoas que criam conteúdo. Eu sigo criadores de conteúdo. Por exemplo, eu não sigo ninguém da Globo. Assim, eu não sigo nenhum artista, modelo. Eu sigo pessoas, eu sigo Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, porque são muito significativos pra mim. Sigo gente famosa, assim, Te Amar. Eu sigo gente que são famosos, mas que criam conteúdos relevantes pra mim. Porque o Instagram, pra mim, não é… Eu explico muito aos meus amigos. Eu falo, gente, quando eu comecei, eu não vou seguir vocês, porque eu não quero saber de onde vocês estão, o que vocês estão comendo, o que vocês estão fazendo. Se for meu amigo mesmo, vai me contar. Eu vou estar ali dividindo. Eu não quero ficar vendo a vida dos outros. Eu entrei pro Instagram e foi o medo que eu falei no começo da minha saúde mental. Pô, tô com depressão, tô com ansiedade. Eu vou entrar aqui pra… Ainda mais com a fibromialgia, que eu não tava conseguindo levantar da cama, eu não tava conseguindo fazer tudo que eu amava. Aí imagina, ver uma foto de uma pessoa viajando, enquanto eu não tô conseguindo andar direito. Eu falei, não, eu vou transformar esse lugar seguro. Que eu vou entrar no seu assunto. Eu vou transformar esse lugar seguro. Então, as primeiras páginas que eu segui foram porque antes eu usava o Pinterest. Amava o Pinterest. Eu usava artes pra me ajudar. É impressionante a sua força, né? Amiga, mas o Pinterest, eu acho que é a rede social mais de boa. Não, E a gente Pinterest deveria nem… todo mundo migrar pra lá. Porque ali Sim. eu consumia arte, que eu sou apaixonada por ilustração, arte. E ali, pela primeira vez na vida, eu comecei a encontrar artes que as pessoas desenhavam mulheres negras e com frases, assim, de empoderamento, de autoestima. Tem umas meninas que fazem um trabalho incrível na internet sobre isso, né? Você faz arte direcionada pras mulheres. E aí eu amava o Pinterest. Eu seguia várias meninas artistas que só postavam arte. Então eu tava super na minha bolha, sabe? Alimentando preenchida. o seu cérebro de coisa que valia a pena. Isso. E aí, quando eu entrei no Instagram, eu tava com muito medo. Eu tava muito assustada. Eu tava, gente, eu não quero sofrer aqui dentro. Eu não tô preparada pra hate, eu não tô preparada. Eu não tava preparada pra nada, porque eu sabia. Eu sou muito autoconsciente, eu sei do que eu ia sofrer. Que eu vou chegar e você falou, eu sabia que eu ia sofrer. Então eu não sigo, assim, eu falo pros meus amigos, gente, eu não sigo vocês, eu amo vocês, eu vejo o status do WhatsApp de vocês, então bota no chat do WhatsApp que eu vou ver. Mas eu não quero, não é o que eu quero pra mim, eu quero me proteger mesmo. Então eu sigo conteúdo, se for de marketing, eu sigo. Se for conteúdo de, sei lá, comida saudável, se for conteúdo de maternidade, se for conteúdo que passam coisas que eu acredito, eu vou seguir. Agora, se for uma blogueira… eu falei esses dias que todo mundo fala sobre que as pessoas sabem ou não quem é GK. Falei, gente, assim… Aí falaram, pode ser preconceito, isso aqui. Eu falei assim, cara, então, eu não sigo a GK, eu não sabia quem era GK. Mas não. pelo simples fato de que eu não queria saber quem era GK. Porque eu tava me protegendo na minha bolha de pessoas no meu meio. E eu sigo mais influenciadores negros. Então… eu tenho um propósito aqui. Então, não saber quem é GK não é ruim. Se você tiver um propósito também, não é por preconceito. Sim, tem gente preconceituosa que não vai seguir a GK por N motivos. Mas que é popular, que é farofa. Ou porque vai até falar, nossa, nem sei quem é e sabe quem é, mas vai… Ou vai dizer, porque igual aquela galera, eu não assisto BBB. Não era… eu falei isso, não, eu não sigo a GK, mas, pô, sigo a Te Amar, que convive com ela, que faz também várias brincadeiras, é farofeira também. Isso não tem nada a ver, que eu prefiro seguir os influenciadores negros. E aí, eu me rodeei de pessoas, a Rede da Preta, Pretitudes, várias páginas que, quando eu conheci, caramba…
tô chegando no seu assunto. Caramba! Sabe? Eu me senti, sabe? Eu falei, caraca, outras pessoas que falavam do que eu nunca falei. Como eu comentei pra vocês, eu sou filha de um relacionamento interracial. E a minha mãe, por mais que ela não seja muito branca, a minha avó é muito branquinha. Mais que vocês duas até. As minhas tias são muito branquinhas, todas de cabelo liso. As minhas primas, a minha bisa tinha olho claro. Então, minha família era muito branca. E meu pai é órfão, então ele não tem… a gente conhece a família dele, mas eles não são unidos. Então, eu cresci com a família do meu pai é a família da minha mãe. Tanto que a família dele, quem comemora aniversário, Natal, são as minhas tias, todo mundo da família da minha mãe. Então eu cresci a vida inteira as pessoas questionando se minha mãe era minha mãe, se ela me adotou, como é que eu era que era filha dela. Questões assim, que pena que tu não puxou o cabelo da sua mãe. Minha mãe deve ter o cabelo parecido com o seu. Que pena que tu não puxou o cabelo da sua mãe, um pouquinho mais liso. Pô, que pena, né, que teu cabelo nasceu duro. Que pena que tu puxou teu pai. Que pena que tu… Fala, poxa, sua mãe é tão bonita, que pena que você puxou seu pai. Nossa, que gente inconveniente, socorro. Eu escutava isso muito criança. Eu lembro de coisas, assim, que acho que a mente não esquece. Eu, com 3 aninhos, eu lembro de gente questionando se minha mãe era minha mãe. E eu lembro as pessoas… doutor… Eu lembro as pessoas perguntando. Uma coisa que minha mãe me contou, quando eu nasci, que eles não sabiam se era menina ou menina, quis esperar pra saber. Quando eu nasci, as pessoas não perguntavam se eu tava bem. Queria saber com que cor eu nasci. Minha mãe falou que todo mundo perguntava isso. E aí, ela puxou a mãe e o pai. Qual é a cor? O cabelo, como é que veio? Minha mãe com aquele cabelo dela quase liso, branca, família toda branca. E meu pai negro, retinto, meu pai escuro, cabelo duro, né? Pra eles era, né? O cabelo crespo. E aí minha mãe falou que as pessoas não perguntavam, nasceu bem, nasceu viva, nasceu… Não, e aí, é branca ou preta? Aí ela falou que foi o bafafá do lugar, era se eu era branca ou preta. Então eu me senti muito assim, muito perdida a vida inteira. Eu vivia no meio de espaços brancos, na faculdade, a maioria da galera era branca. Na minha área de trabalho, que é eventos corporativos, eu tinha eventos para 300, 500 pessoas, eu era a única branca, a única preta no meio de 300 pessoas brancas. Tanto que eu era a menina que ficava na cozinha com a galera, que os garçons faziam amizade, que os porteiros faziam amizade, porque eu sempre fui a única menina negra nos meus espaços, porque era essa a realidade do ambiente que eu fui, dos caminhos que eu tracei. Então, quando eu cheguei nas redes sociais, foi muito importante pra mim. A Tricila, que eu fui seguindo ela, o Afeme, tanto que quando eu boto de trás pra frente pra ver quem eu tô seguindo, que eu tenho essa manhã sempre de dar uma olhada em quem eu tô seguindo pra ver por que alguns conteúdos não estão aparecendo. E se você for ver, o primeiro tá lá, a Rede da Preta, o Afeme, que agora, né, não tá mais… Absurda. Mas era o Afeme, era a rede… Eu fui assim, você vai vendo que eu fui buscando lares. Sim. Eu fui procurando, eu falei, cara, eu entrei aqui, tá bom. Vou fazer dessa rede uma rede de proteção, né? Exatamente. Eu queria muito ser acolhida, eu queria muito ter um pertencimento. E aí, chega o momento que Tricila falou pra mim há pouco tempo, que é uma frase que eu guardei pra minha vida e eu digo pra outras pessoas. Não é todo mundo que luta a mesma luta que você que vai lutar do teu lado. E aí foi as porradas que eu comecei a levar de, tipo, pessoas pretas que eu achava que ia me abraçar, que ia falar… sinta-se em casa. Vou corrigir que nenhuma mulher, graças a Deus, meu Deus. Todas as mulheres negras, eu na minha página falo isso 24 horas. Mulheres negras, toda vez que alguém me derruba… Eu acho que eu postei até isso quando aconteceu essa situação. Eu falei, toda vez que alguém me derruba, quem me levanta é uma mulher preta. Porque eu tô até me emocionando. Ai, não quero chorar não, gente. Toda vez, assim, foi Tricila que falou exatamente essa frase. Que falou, Yasmin, para. Porque eu era muito ingênua, né? Porque eu tinha vindo de Nova Iguaçu. Eu não tava longe do Instagram. Sim. Então, a Tricila é meio que minha mestre, né? Eu toda ingênua, gente. Tipo, eu acredito muito nas pessoas. E a Tricila falou, cara, acorda pra vida. As pessoas estão aqui pra derrubar mesmo. As pessoas estão aqui pra ser ruins. As pessoas, eu acreditava em todo mundo. Eu bobinha, assim, tipo… E a Tricila foi que me falou. Ela falou assim, acorda, nem todo mundo que é preto, que é mulher, porque tem a questão das mulheres brancas, vão estar aqui, os homens, nem todo homem que é negro vai estar do teu lado. Começa a acordar. E aí foi a situação, que eu fui bloqueada de uma página. Ai, não quero chorar não, gente. Para com isso. Não, você fica à vontade pra chorar também. Não tem nem lencinho aqui, não tem. É bom providenciar lencinho. É porque vocês só devem falar de papos muito animados. Não, a gente já chora muito. No programa da Priscila, eu Vocês chorei. Ai, meu Deus. Também. Eu tô aqui assim, não, meu Deus. Desculpa o lencinho, mas a gente tem. Era pra ter um frico aqui na mesa. Né, Não,
Deixa eu controlar, porque eu sou daquelas que quando começa a chorar, não paro. Eu vou embora, então tem que me controlar. As pessoas falam, não tem vergonha de… Não tem vergonha Você nenhuma. Não, as pessoas falam, você tem vergonha de chorar? Eu falei, não Você é só não vergonha. quer ficar debulhada, né? É que quando eu começo, no outro dia, todo mundo sabe que eu chorei. Porque eu fico Você aquela… se afoga eu me nas afogo, eu vou embora. Até porque eu passei anos sem chorar, né? Depois que eu comecei a terapia, ferrou. Eu chorava toda a sessão. Eu falei com a minha terapeuta essa semana lá, Verônica, tudo certo pras 7? Eu falei, sim, já estou chorando. Nem começou ainda, são 6h55, mas eu já tô chorando. Ela, não, mas é isso mesmo. Eu falei, então, tudo No bem. começo da terapia, eu não queria chorar. Eu chegava lá, não quero chorar. Ela vem com um lencinho, eu não vou chorar. Nem me dá que eu não vou chorar. Yasmin, é pra chorar. Eu falava, mas não quero. E aí, outro dia eu já chegava chorando. Eu chegava e… No começo, eu tive que derrubar muitas barreiras pra começar. E a página foi essencial nisso. Porque eu comecei a escrever textos que eu nunca tinha coragem de falar pra ninguém. Tanto que as minhas amigas, que eu vim de um meio, né, que tem pessoas brancas e negras. É um bairro, né, que tem… E muitas minhas amigas são brancas. E eu escrevi coisas, assim, que nunca ninguém sabia. Tanto que minha mãe e meu pai nunca souberam do que eu passei na escola. Não souberam dessa história toda. E as minhas amigas também não. Você começou a fazer a página por uma indicação, uma sugestão, sim, né, da sua psicóloga. E do meu professor de mídia, dizendo que… Ai, do seu professor. Não ele disse, mas né, tô ali na matéria… Caiu essa ficha. E aí você começou a fazer e escrever tudo que você tava sentindo. Sim. E a página foi rolando. Como é que foi essa estratégia? Teve uma estratégia? Não, foi bem natural. Eu estava na aula de mídias sociais. Então, assim, eu sabia que eu tinha que botar a personalidade ali. Eu sabia que tinha que ser uma coisa real. Porque hoje eu trabalho com isso, né? Community Manager. Eu entendi as redes. Eu até tanto Twitter, eu entendo todas… Eu estudei aquilo, eu entendo todas as redes. Então eu sabia o que funcionava em cada uma. Mas eu queria… Tanto que eu sabia que foto é legal. E eu nunca postei uma foto. Então não quer dizer que se eu sei o que vai funcionar, que eu vou fazer. Eu tinha aquela questão, eu sei o que funciona, mas eu também sei o que eu quero. Então assim, só que eu comecei a escrever… E nunca postei foto, eu tenho que postar foto, eu sei disso. Priscila briga muito comigo. Aliás, você tem que postar foto e tal, mas eu tenho uma autoestima ferrada. Quando você falou, tô linda, eu falei, ai, que bom, né? Porque tem que se sentir linda, porque comigo é péssimo. E aí eu comecei a escrever sobre sentimentos que ninguém não sabia. Ninguém, não tinha ninguém. Talvez um pouquinho minha psicóloga, mas nem ela. Comecei a escrever sobre a depressão, comecei a escrever sobre auto-ódio. Tem textos, assim, que as meninas vinham falar comigo. Caramba, Yasmin, assim, as minhas amigas vieram muito me procurar. Como é que você passou por isso tudo e você nunca contou pra gente? É porque a gente não conta. Criança negra aprende a engolir o choro, ficar quieta, normal. E assim, eu só comecei a ver que todo mundo passava por isso nos ambientes na internet até. Quando eu postava, falando que eu me odiava meu cabelo, eu odiava minha pele, eu odiava minha boca, eu odiava meu nariz, eu odiava meu corpo inteiro. Isso com 5 anos de idade. E aí, porque o auto-ódio da criança negra começa muito cedo, muito cedo. Tanto que eu lembro de 3 anos, eu vi alguém questionando se minha mãe era minha mãe. Então, com 4, eu já queria ter o cabelo da minha mãe, ter a pele da minha mãe. E aí tem as histórias pesadas de que eu… Ai, meu Deus, não quero. Quero tentar controlar. De que eu esfregava a pele pra ficar mais clara. Sabe, essas coisas que você, criança, achava. Tipo, se eu esfregar bastante. Tanto que eu até falo hoje, que hoje em dia, quando as pessoas veem as fotos minha pequenininha, falam, caramba, você tinha pele bem escura. Eu falo, gente, eu queria tanto ser mais clara, que eu acho que eu fui crescendo. E hoje eu sou muito mais clara do que quando eu era criança, porque eu era bem escurinha. Eu tinha o cabelo bem mais crespo, porque não tinha creme, né, pra ajudar naquela época, né? Hoje tem de tudo. Então eu era uma criança que se odiava completamente. Então quando eu comecei a escrever, eram textos… Cara, eu tava no fundo do poço. Então eram textos, assim, pesadíssimos. Não assim, que é engraçado, que as meninas adoram, mesmo quando eu tô super mal. Mesmo quando são textos muito pesados, porque as pessoas se encontram. Então eu acho que na internet tem muito isso. As pessoas querem falar… Hoje tá mudando, mas as pessoas antes só queriam falar das partes boas. Sim. Ai, tô viajando, tô feliz. É legal. Eu também compartilho as minhas conquistas. E vou compartilhar que eu tô aqui, que tá sendo maravilhosa. Eu compartilho muito com as pessoas minhas conquistas. Tipo, construí uma casa em cima dos meus pais. Eu compartilhei com todo mundo. Meu pai que fez, com as mãos dele. Ele construiu a casa. Compartilho com todo mundo. Só que, cara, eu tava na merda. Se eu botasse uma foto ali dizendo, estou mega feliz, é mentira. Eu não tava.
Então, quando eu olhava pro celular, tanto que todo mundo perguntava, como é que você escreve? Eu tava sofrendo, pegava o celular, escrevia e postava. Nunca teve preparação, nunca teve. Eu escrevo o que eu tô sentindo. Tô sentindo, eu mexo muito, gente. E foi uma escrever elabora a dor também, né? Cura, elabora, voltando de alguma forma. Pra sua pergunta. E eu não recebi hate de pessoas na minha página. Às vezes aparece uma ou outra falando… Muito raro, muito raro. Foi 3 vezes em 2 anos. Isso é muito mimimi. Eu excluo. As meninas… Eu não respondo e eu não deixo lá porque eu não quero que outra seguidora minha veja. Porque quando eu vejo em outras páginas, eu fico irritada. Tipo, eu na minha página eu não ligo. Eu apago, excluo, bloqueio, acabou. Mas quando eu vejo alguém fazendo isso na página de outras pessoas que eu gosto, eu quero defender. Eu entro na briga. Então eu não quero que nenhuma seguidora minha passe isso porque eu sei que eu passo. Então eu excluo, não deixo ninguém ver. É muito rápido, eu sempre excluo, mas muito raro. Primeiro que a maioria das minhas seguidoras são mulheres. E o Instagram, ele tem um algoritmo. Então, ele não entrega meu conteúdo pra todo mundo. Ele entrega pra quem tá interessado pelo tema. Então, geralmente, são mulheres negras que passaram a mesma coisa. E as brancas que me seguem, que são, assim, pessoas… Eu fiz amizade com muitas. São as que estão ali também pra sentir, pra acolher. Tanto que quando eu falo da questão da autoestima, do como eu tô me sentindo… Todas, assim, branca, negra, todas as meninas comentam. E eu sinto, assim… É até engraçado que a maioria das minhas seguidoras são psicólogas. Elas estão sempre comentando, elas mandam… Isso que até hoje eu fico chocada. Elas mandam texto que elas mostraram pros pacientes, que elas trabalharam em sala de aula. Uma professora mandou um texto que ela trabalhou em sala de aula. Eu falei assim… Maravilhoso. Aí eu fico… Tu tá de sacanagem. Mas é porque você eu não, precisa ir aí nesse processo de nesse entender lugar. Eu não a cheguei. sua potência. Eu não cheguei. Aceitar. Não cheguei. Eu fico, gente, como é que uma professora vai pegar um texto meu pra usar? Tipo, não é tão bom assim, pra que isso? É uma sabotagem, né, Yasmin? Então, outra coisa que Priscila me ensinou é que não é autossabotagem, porque pessoas negras não têm direito de se fazer autossabotagem. As pessoas me sabotaram a vida inteira. Então, não é assim… Na verdade, é uma defesa, né? Não é… Como é que fala que todo mundo faz agora? Que é síndrome do impostor. É verdade. A gente não tem síndrome do impostor. Porque pra você ter síndrome do impostor, você tem que duvidar de si mesmo. Você tem que criar uma coisa pra depois duvidar. Eu nunca nem criei essa autoestima, essa autoconfiança. Eu nunca tive nem um começo, sabe? E Priscila me ensinou muito isso. Que ela falava, Yasmin… A gente não tem síndrome do impostor. E eu já vi outras pessoas também comentando isso. Porque não tem como a gente ter síndrome do impostor. Eu nem falei sobre autossabotagem, falei sobre sabotagem. Sabotagem. Mesmo. É uma sabotagem de uma estrutura ali que, tipo, vai sabotando. E aí, de repente, de um jeito, você fala, cara… Por que ela tá me dando atenção? Por que ela tá falando comigo, né? E eu falo muito pras pessoas, quando as pessoas me elogiam, eu falo, cara, eu já postei isso algumas vezes. Não tem como, depois de 28 anos me achando feia, tudo bem que já faz um tempo processo, já, 25 anos me achando feia, de um dia pro outro eu vou me achar bonita. Não tem como 25 anos odiando meu corpo, odiando minha pele, do nada, tudo me amei. Pá! Não, um botão, né? Passei embora, você é linda. Ai, obrigada, você também. Mas quando alguém diz que eu sou bonita, geralmente eu falo assim… Que nada, são seus olhos, você tá exagerando. A mulher desse tamanho, não, maravilhosa. Eu falo assim pra minha psicóloga, eu acredito em vocês. Eu falo assim pra todo mundo, não é que eu não acredito em vocês, eu sei que é verdadeiro, eu senti que você realmente me acha linda, mas eu não concordo. Mas eu deveria concordar, eu sei, mas eu ainda não sinto mesmo, sabe? Então… É um processo, tô na terapia, faço uma terapia, um dia eu chego lá, ou talvez não chegue, mas tô caminhando, né? Mas vou voltar, porque eu falo muito. Mas assim, na internet, que é uma coisa que eu não aprendi, não só com Priscila, mas com outras mulheres maravilhosas, que eu consegui criar essa rede de… Que eu não conheço nenhuma. Eu não conheço Priscila pessoalmente, porque a gente mora em 2 pontos diferentes, né? São Gonçalo e Nova Iguaçu, que são bem parecidos, mas ao mesmo tempo bem longe. Mulheres de Salvador, mulheres do Brasil inteiro, negras maravilhosas. E elas, sabe, me deram uma rede, sabe? Uma proteção, sabe? Yas, é isso, a gente tá aqui. Que eu me sentia muito protegida, que eu me sentia… nesses 2 anos, eu fui me enganando, sabe? Eu achava que qualquer página preta que eu entrasse, eu tava… Sabe? Eu tava entre os meus, sabe? Porque eu não via esse ódio, eu não via. Não, e você se preocupou muito em me proteger. Em botar um ambiente seguro. Sim. E de repente… Aí quando eu levei uma rasteira sendo bloqueada numa página negra… que na verdade…
que aconteceu, conta um pouquinho, porque as pessoas não sabem. Você você assinalou que não Sim. concordou com alguma coisa de uma página que você admira. machista de um administrador de página preta. E acho que se ele me respondeu, eu nem vi. Porque quando eu fui ver, eu já tava bloqueada. Sinto muito, porque você deve sentir meu sentimento. Mas, não é… Acho que ninguém gosta de ser bloqueado. Mas eu nunca tinha sido bloqueada antes. Porque, né, eu tava na minha bolha, protegida. Mas eu sempre achei que se eu fosse ser bloqueada, eu queria ser bloqueada pelo Bolsonaro. Eu queria ser bloqueada… eu queria ser bloqueada, sei lá, pelo Dória. Eu queria ser bloqueada, sei lá, por pro DJ Ives. Sei lá, eu quero ser bloqueada por alguém que que nem é uma coisa que eu faço. Tipo, perder meu tempo indo em páginas pra… Gente, eu não tenho saúde mental pra isso, pra escrever ódio pra outras pessoas. Eu não tenho tempo. Sim. Tanto que quando eu falei o que aconteceu, a maioria das pessoas falou: Yas, não importa o que você escreveu. Eu sei que você não escreveu nada. Porque, gente, quando você me conhece, você sabe que eu não tenho saúde mental pra atacar ninguém. Porque eu não consigo nem escrever. Eu sou daquela, quando alguém me ataca, eu mando a pessoa à luz. Que Deus te abençoe. Lembra do Querida Ladra? Eu sou assim na internet. Na época das eleições, quando todo mundo via com o discurso de ódio, eu falava que Deus te abençoe. Justamente por eu ser cristã e saber que era o meio mais… Eu sou cristã católica, que eu sei que tem uma diferença no Brasil, que todo mundo fala, você é cristã, mas sou cristã católica. Mas eu sou praticante, desde criancinha, meus pais são da igreja. Mas eu sou igual eu falo, sou feminista, feminismo negro muito forte em mim. Mas assim, eu até comento com as pessoas, gente, já estamos saindo de outro assunto, que eu aprendi a ser feminista dentro da igreja, porque eu sou da igreja católica, a gente ama Maria com todo o nosso coração. A minha igreja é Nossa Senhora da Guia, o nome de Maria. E na minha igreja, 90% são mulheres, a maioria é preta. Então, todo mundo, coordenadora, tesoureira, minha mãe é tesoureira, coordenadora, tesoureira, as ministras, todo mundo é mulher. Todo mundo é mulher. Tem, sei lá, 10 homens na minha igreja. Então, assim… Tudo que… Quando alguém me apresentou o feminismo, foi na faculdade. Mas quando eu cheguei… a líder religiosa, quem? Cara, vou te falar isso, que é uma coisa que a minha mãe me ensinou. Padres vêm e vão. A gente fica. Entra Mas padres… é um padre, né? Não, a gente tem as coordenadoras, que são as que coordenam a igreja. O padre, ele, claro que ele tem um poder sobre isso. Eu me irrito bastante. Na pandemia, eu criei revolta com o padre até. Por causa… porque eu ficava comentando, a igreja devia estar fechada. Eu era aquela, sabe? Nas lives, só com as tiazinhas, e tava eu lá. Todo mundo, glória a Deus. Aí eu… Padre, você deveria estar usando máscara. Eu sou… Maravilhosa. Tem gente querendo me queimar por aí, achando que eu sou bruxa, com certeza, porque eu sou a cristã revoltada. Mas… A cristã consciente, né? Não revoltada. Mas a culpa é dos meus pais, cara. Eu falo isso pra minha mãe. Minha mãe me criou… Tanto que quando me apresentaram o feminismo, foi na faculdade, quando eu já tinha 16, 17 anos. As meninas… Quando a primeira vez que eu ouvi a palavra, porque eu não sabia a palavra. E eu falei… Cara, minha mãe é feminista. Porque minha mãe me criou assim, minha mãe me criou. Você tem que trabalhar, Tanto que meu pai falava da faculdade, que no caso dele nem era machismo, era mais questão social, questão racial também. Minha mãe dizia, ignora teu pai. A gente vai lá, vamos atrás. Quando eu fui pra fazer minha inscrição na faculdade de matrícula, minha mãe foi comigo. Quando eu fui viajar pra Espanha, eu só avisei. Eu cheguei e falei assim, gente, então, consegui… Depois que eu consegui, eu sou dessas. Consegui uma bolsa, tô indo embora pra Espanha. Eu amo. E a minha mãe, ela falou, eu te criei pro mundo, eu te criei pra ser feliz. Tanto que eu tô com 28 anos, geral tá casando. Minha mãe fala, não casa não. Casa não. Casa não. Não engravida também não. Minha mãe, todo mundo, você nunca vai ter netos, né? Porque Yasmin… Não. Minha mãe, eu não tô nem aí. A minha mãe fala… Que bom que eu não vou ter A minha mãe neto. fala, melhor pra ela. A minha mãe é dessas. A mãe também é assim, não. Porque se ela tiver neto, vai cair aqui na minha casa. E a gente tem as crianças da família, a gente pegou, tá cuidando. Eu adoro meus afilhados, que eu pego, cuido e devolvo. Cara, ser madrinha é a melhor coisa do mundo. Ai, gente. Eu saio, passeio e fica 3 dias na minha casa, pequenininhos, desde bebês, que eles têm 3 anos, mas desde bebês eles ficam comigo lá em casa, dormem lá em casa. E eu devolvo depois. Então é maravilhoso. Meu afilhado liga e fala, eu quero ir pra aí, eu quero ir pra aí. Eu trago, brinco, me divirto, a gente rola no chão e depois eu devolvo pra mãe dele. Você vai dormir uma noite tranquila. Maravilhosa. Mas essa questão do feminismo tava dentro da minha igreja. É um absurdo, O padre, agora, graças ao Papa Francisco, tá mudando muita coisa. Mulheres estão tendo cargos na igreja. Mas é um absurdo. É um absurdo. Eu tô totalmente consciente. Eu sou da igreja porque, realmente, toda pessoa pobre, geralmente, é da igreja. E eu entendo hoje por quê. Porque eu vivo é uma comunidade, né? Então, é lá que
sabe? É tudo. A igreja faz a função que o Estado não faz. Onde o Estado não está, a igreja está. Sim, comida, com alimento. E é pobre que ajuda pobre. Tipo, a pessoa tá as passando pessoas fome, se cuidam, é as a pessoas gente. Fulano morreu, não tem dinheiro pro enterro, a gente se junta. Cara, da minha família, tudo que aconteceu quando eu chegava em casa, morando em Niterói, meu avô morreu. Quando eu chegava em casa, era a pessoa da igreja cuidando da minha mãe, sabe? Igreja, eu entendo, infelizmente, a igreja católica até é mais tranquila nesses aspectos. Mas na Baixada Fluminense, o mais forte é a igreja evangélica. E realmente, eu entendo, é pesado, tem umas coisas ali que são difíceis de lidar, mas eu fui criada ali, é minha casa. Eu tô revoltada, eu gritava Deus é amor no meio da missa quando o padre fazia algum comentário homofóbico, desde criança. Eu falava, Deus é amor. Eu fui me revoltando, mas ao mesmo tempo, foi ali que me ensinou tudo que eu sei hoje, meus valores. A gente entrevistou uma mulher maravilhosa, chamada Simone dos Anjos. E ela é, assim, 4ª geração de evangélico feminista, super incrível. Politizada pra caramba, maravilhosa. Tem Mônica Francisco, que é uma deputada. Eu votei nela até. Mônica Francisco. Ela é pastora e ela é deputada. E eu lembro que quando eu votei nela, eu acompanho ela até hoje. Eu acho que ela é deputada estadual. Que eu votei Olha, falando de votação da Thalíria do pessoal. As duas são do pessoal, mas eu votei na Thalíria pra federal e votei nela pra estadual. E eu até conversei com ela, assim, não pessoalmente, mas pela internet, maravilhosa. Ela é pastora e feminista e toda. Ela é negra, mulher negra, pastora, maravilhosa. Então, claro, existem, né, os grupos, né? Mas a Simone falou uma coisa que eu achei muito lindo, assim, que eu nunca esqueci, que é o companheiro dela estimulava muito, falava assim, ainda bem que você tá dentro da igreja, porque que feminista ia estar dentro da igreja. Que bom que você tá ali pra falar sobre isso, pra questionar todas as coisas que vai ter amigo assistindo aqui agora que eu tenho que voltar, porque na pandemia eu me revoltei, não estou frequentando, minha mãe diz que eu larguei a igreja, minha mãe fala, você largou a igreja, porque na pandemia eu não quis ir, eu falei, eu não vou, não tá certo. Mas, né, o Estado liberou, porque, né, o Estado e a igreja uma coisa só aqui no Rio de Janeiro. O Estado liberou, então eu entendo as pessoas, eu entendo a minha avó. Minha avó tem 84 anos, ela quer ir pra igreja porque é a única coisa que ela tem. Porque ela perdeu tudo na pandemia, ela não podia ir pra lugar nenhum. Na igreja era a única coisinha pequena que ela tinha. Então eu entendo minha mãe, eu entendo meu pai. Porque pra eles tipo, minha mãe falava, se tá aberto é porque tem que ir. A gente tem que ir. É o único lugar que a gente sabe, que ela tomou forças pra seguir em frente. Eu entendo a minha mãe. A terapia da minha mãe é igreja, eu entendo isso. Eu, com 12, 13, entrei pra pastoral da juventude. E pastorais são bem diferentes. Tem a pastoral da criança, que faz um trabalho lindo contra a fome, ajudando. Tem a pastoral da AIDS, tem a pastoral… Tem um monte de pastoral. A pastoral, realmente, é povo, sabe? Vocês devem conhecer o Padre Júlio, que faz um trabalho incrível, maravilhoso. Sim, ele mesmo. É a pessoa que fala com intimidade, igual o Francisco. Eu tô tipo eu falo do Francisco, eu chamo ele de Chiquinho. O Chico é intimidade, né? Deus é parceiro, amigo, então aqui… Brincadeira. Mas eu tive a sorte… Todas as minhas questões políticas e sociais foram dentro da igreja. Porque eu tive um ensinamento de pastoral que é de Jesus do povo, de que ajudar. A gente ia de porta em porta pedir comida pra doar. Então foi dentro da igreja que eu conheci política. Foi dentro da formação política, né? Foi dentro da igreja. Eu tava ali na pastoral da juventude, sempre as campanhas eram sobre violência, contra a violência, extermínio do jovem negro. Então foi ali dentro que eu tive meu primeiro ensinamento de política, foi dentro da igreja. Então assim, tem de tudo na igreja. Claro. Vai ter a galera e vai ter outra galera. Mas é o que a Simone, né, falou. Simone, se a gente sair, ferrou. Se a gente sair, ferrou. Então eu tenho que voltar, eu sei. Eu vou voltar, gente. Eu tenho que voltar. Porque eu sei que eu sou uma voz que… você tem o seu papel ali. Sim, eu tenho que peitar o padre. Eu tenho que discutir com o padre dentro, no meio da missa. Eu tenho que discutir. Gente, vocês não sabem o que eu fiz na eleição. Eu no dia da eleição, no dia do segundo turno… Mas o padre dizia… Então, esse padre é outro, né? O de agora, porque tem isso. Padre lá, cara, tô na igreja há 28 anos e já teve, sei lá, 10 padres. Porque padre vai trocando, os padres não ficam. E aí, no dia da eleição, eu fui leitora, de subir no altar. Eu leio na igreja desde 5 aninhos, assim, eu sou leitora. E aí, tava no altar, eu tava com um vestido, a gente bota uma roupa, né? Pra ler, e eu tava com uma roupa… entrei dentro da igreja com todos os bottoms. Ele não, o da Mônica, o da
Talíria. Da Talíria. Eu fui cheia do Chico, né? Também do pessoal. Fui cheia de bottoms. Eu fiz papeizinhos pros meus pais com todos os números pra eles votarem, porque eles também não têm essa consciência. Eu fiz tudo. E eu fui pra igreja e o padre naquele já… Esse padre era tenso. Ele era Bolsonaro, mas ele não falava. Ele não podia falar. Ele não podia falar, porque dentro da igreja não pode falar. A igreja católica não deixa. Tem alguns que falam, mas não pode. E que a igreja católica tem é mais pega que você pode denunciar. Porque a igreja católica tem pra quem denunciar. Sim. Então tem regras, né? E aí, aquela coisa, dia de eleição, eu ia votar ali. Eu já levei o título pra sair dali e votar, que a escola que eu votava era na esquina da igreja. E aí, chegou um certo momento, eu pedi a palavra. No meio da missa. No final da missa tem a hora dos avisos. Eu pedi a palavra, eu avisei pra cantora que cuida do microfone. Eu falei assim, no final da missa eu quero falar. E eu levei a oração de São Francisco. Não sei se vocês conhecem a oração de São Francisco. E aí eu falei, cara, isso foi muito engraçado, porque eu acredito que foi Deus que mandou pra mim. Um dia anterior, do nada, a oração de São Francisco aparece pra mim. E eu falei, eu vou levar isso amanhã. E eu comecei a declamar em lágrimas, chorando. A igreja, todo um monte de homens chorando também. Todo mundo chorando. Porque eu falei, gente, então, as eleições estão aí. A galera tá focada no ódio, que tava tenso. Na Baixada foi tenso pra caramba, porque a Baixada são pessoas ignorantes de informação. Então foi ali, e fortemente evangélico. Então foi ali que a pessoa usou pra lavar a mente. Então eu pensei assim, é meu papel como cristã abrir olhos. Então eu cheguei na igreja, e aí o padre também com um discurso assim, as pessoas pedem respeito, mas também não respeitam, que é o discurso da galera homofóbica, machista, é essa, né? Ah, mas pede respeito, na hora que a gente vai falar, vem com um discurso gritando. Aí eu falei, então, o padre falou? Falei, aproveitando que o padre falou sobre isso, aí falei umas coisinhas, dei umas clicadas sem querer no padre, e fiz a oração de São Francisco. Sem querer, assim. Sem querer. Dei uma assim, né? Então, o padre falou sobre isso, mas não é bem assim, gente. Assim mesmo. E aí comecei a fazer a oração de São Francisco. E a igreja foi toda em lágrimas. E o padre ficou quieto, porque ele sabia que se ele falasse uma coisa, ele estaria ferrado, porque a igreja toda foi em lágrimas. Então, terminando esse assunto, né? Eu levei muito tapa na cara na internet, principalmente de homens, assim. E homens negros, infelizmente. De mulheres, graças a Deus, eu não tenho nenhuma… Sabe, quando eu pergunto, tem alguma rixa na internet? Eu não tenho nenhuma rixa, não tenho nenhuma pessoa que eu tenho problema. Mas eu acho que, assim, eu li esses dias que alguma pensadora negra, não vou lembrar, falou agora, que mesmo que uma mulher branca tenha uma relação com a mulher negra, e mesmo que o homem negro tenha uma coisa que relaciona com a mulher negra, nenhum dos dois vai entender o que a mulher negra tem. Porque por mais que vocês sejam mulheres, eu sou mulher, e a gente vai ter coisas em comum que nós três entendemos, tem coisas que só eu vou entender. E mesmo que um homem negro tenha coisas que eu entendo, tem coisas que ele não vai entender. Sim. E aí, por isso que a mulher negra é muito sozinha. Porque por mais que eu tenha amigas brancas maravilhosas, que eu não tenho o que reclamar, as minhas amigas brigam mais do que eu até, são daquelas que, sabe, que me defendem, que me acolhem, me apoiam, elas não me entendem. Porque o negócio da mulher negra é que eu não preciso nem falar. Eu olho pra pessoa e a pessoa já sabe o que eu tô sentindo. Isso é assustador, mas é real. E o homem negro, por mais que a gente esteja no mesmo movimento, por mais que a gente esteja ali, eu participei de grupos de movimentos negros, e, cara, era discussão o tempo todo, porque ele não entende. Ele é aquele discurso de que a solidão do homem negro é a mesma coisa que a solidão da mulher negra. E não é. Não tem como. O homem negro tem… Assim, o homem negro passa um racismo pesado, pior, porque tem a violência policial que eu não passo. Sim. Mas, pô, tem coisas que só a mulher negra sabe. Que tem eu tô solteira com 28 anos e eu nunca tive escolha. Racismo, né? São duas. Sim. Você falou que eu sou bonita. As minhas amigas repetem o tempo todo que eu sou bonita. Mas ninguém nunca quis namorar comigo. Então, tipo, eu tenho 28 anos e não sou só eu. Todas as minhas amigas negras passam pela mesma coisa. Então, tipo, todas as minhas amigas brancas estão casando, tendo filho. E tem amigas negras que queriam estar casando, tendo filho. É questão da opção. Eu não quero, tá tudo bem. Mas tem amigas que são sonhos da vida dela, casar e ter filho. E elas não… Ninguém pede pra namorar, ninguém chega nas mulheres negras. A gente é registrada desde criança. E é muito louco. Eu já tive relacionamentos com homens… Graças a Deus eu me relaciono mais com homens negros. Desculpa a mim, não, brancos, mas… Desculpa, não. Ou não, né? Porque homem hétero e tal. Mas os homens brancos me tratavam como objeto. Tipo, a negra é pra cama, a negra… E eu não sou esse tipo… Claro, as meninas negras podem ser sensuais, podem sambar, que é uma coisa que me pediam muito lá fora também pra sambar. Eu sei sambar? Sei. Não porque eu gosto e tal, mas… Tá, eu sei, porque meu pai ama samba, eu sei sambar e tal.
tá no sangue. Mas eu não sou um objeto, eu não tô aqui pra te entreter. E os homens brancos, a vida inteira, sempre me enxergaram como, ela é pra sair e aquela é pra namorar. E as pessoas falam, ainda tem isso? Eu falo, meu bem, ainda tem. Eu tenho 28 anos e eu tô cansada pra caraca disso. Então, finalizando a sua pergunta, eu chorei pra caramba quando eu fui bloqueada. Eu chorei pra caramba. Eu fiquei, caraca, poxa, eu tô sendo excluída. Foi tipo um gatilho de rejeição. Foi um gatilho de rejeição. Tanto que eu escrevi, eu falei, caramba, eu fui rejeitada a vida inteira. Fui rejeitada por homens a vida inteira. Se fosse uma mulher, eu acho que ia ficar mais depressiva porque eu amo mulheres, né? Sou hétero, mas eu amo mulheres. Daquela que, né, mulheres me levantam. Minha mãe, minha família. Minha família as líderes são mulheres. Lá em casa quem manda é minha mãe. A cabeça, o corpo e tudo é minha mãe. Que bom. Tadinho do meu pai. Ali, quando o matriarcado já tá rolando há muito tempo na minha família. Porque todo mundo que manda é mulher. Agora, ia doer tanto, mas, cara, eu sou rejeitada por homens negros desde muito pequena. Por homem negro, homem branco, homens, não sou rejeitada por homens ao mesmo tempo. Só que dói mais, assim. Eu tô me emocionando, não quero mais chorar. Mas dói mais, assim, quando você… Eu sabia que em algum momento ia acontecer, porque eu não concordo com muitas coisas que eu vejo na internet de páginas pretas. Nem sempre eu concordo. Mulheres eu nunca discordei, não, porque são muito sensatas as mulheres negras. Mas, claro, tem homens negros que eu olho e falo, cara, sério, não. E aí, quando você diz que ele tá sendo machista, ele fica puto. Mas eu você já não pode dizer que isso rola, né? Sim. Que com todo o homem preto, se você quando as mulheres apontam… Sim, principalmente a mulher negra. Porque aí diz que você tá contra ele, que você tá indo do lado das brancas. Porque aí você é feminista e você tá levando… Tem uma discussão muito séria sobre isso. O que vem primeiro? O gênero ou raça? E aí depende. Você tá do meu lado, que vem primeiro é a pessoa que tá do meu lado. Porque não adianta nada eu ficar do lado do homem preto e ele é o primeiro a me derrubar. Sabe? A melhor resposta que eu ouvi até hoje foi essa sua. Não adianta, não adianta. A gente tem várias questões, a gente fica tentando entender. É claro que eu tô lutando por uma sociedade que eu quero que homens negros parem de ser mortos. Sim, porque se eu tiver um filho, cara, eu morro de medo de ter filho negro. Eu morro de medo de ter filho. Porque eu entendo muito a minha mãe. Minha mãe é uma mulher branca que morre de medo por mim o tempo todo. Ela fala, eu morro de medo por você o tempo todo. Ela me criou falando pra não usar chinelo. Eu não posso sair de casa de chinelo. Eu não posso sair de casa desarrumada. Minha mãe sempre falou, você é preta. Você tem que se arrumar. Você não pode… Cara, sabe, eu tenho muita pena da minha mãe. Porque assim, mesmo ela não sentindo a dor que eu sinto, imagina vocês duas terem um filho preto. O tempo todo sentindo medo, porque… Sabe? E eu quero muito adotar, talvez, um dia. Então, talvez eu tenha um filho negro. E aí eu fico assim, putz… Cara, eu tô lutando por uma sociedade que os meninos negros parem de morrer. Mas, ao mesmo tempo, não adianta esse menino negro tá me derrubando igual todos os meninos que eu me relacionei. Não adianta. Porque nenhum homem negro segurou minha mão até hoje, não. Tirando os meus amigos, claro. Meus amigos negros são maravilhosos, estão casados aí, estão segurando a minha mão junto com a mulher deles, me apoiando. São os meus amigos. Mas nenhum homem negro que eu me relacionei esteve do meu lado, segurou minha mão e falou, vambora. Então eu vou ficar do lado de quem estiver do meu lado. Vou ficar do lado de quem segurar a minha mão. E no momento são as mulheres negras que estão segurando. E eu vou segurar a mão delas. Então eu chorei, eu fiquei mal, eu me culpei. Eu não devia ter falado, eu falei, eu não devia ter falado, porque eu critiquei o machismo dele, eu não devia ter falado. Eu fiquei pensando, eu não devia ter falado. Você apontou o machismo dele. Eu apontei. E aí eu falei, e eu ainda, como eu falei pra vocês, eu falei pra ele que eu tava passando pano pra ele. Pior, eu tava me criticando, eu falei, eu tava passando pano pra você esse tempo todo com essas atitudes machistas. Porque ele era negro, eu tava, pô, não, tadinho, né? Inconsciente, mas a gente faz isso, né? Nós mulheres fazemos isso, infelizmente. Mas… eu tô aprendendo, principalmente com a Priscila, com as outras mulheres, com a Iris, com a Fernanda, com todo mundo. Eu tô aprendendo muito que nem todo mundo vai ficar do teu lado, não. Principalmente o homem negro. Muitos deles abandonam. E não é todos. Assim, a gente tem que ser consciente que, cara, tem homens negros maravilhosos, como eu falei dos meus amigos. Mas, infelizmente, nem todo mundo vai ficar do teu lado. E eu vou ser bloqueada, provavelmente de novo, porque eu vou abrir minha boca, porque eu não aguento segurar, descendente em gêmeos, né? Então, eu falo demais, vai chegar outra vez que eu vou falar alguma coisa que alguém não vai gostar e eu vou ser bloqueada. Eu espero não chorar de novo, porque eu chorei muito. Mas quando eu postei isso na internet, eu me culpando, eu dizendo que eu não devia ter falado aquilo, que eu podia ter guardado pra mim, que essa é a minha maior luta, guardar pra mim, porque eu sempre acho que eu falo demais. Mas é estrutura querendo te silenciar. Fala tudo que você tem pra falar. Todas as mulheres falaram pra mim, não, você não devia ter falado. Eu não quis dizer quem era ele, porque eu não queria arrumar confusão. Mas, ao mesmo tempo, todas elas estavam falando. Não importa o que ele disse, não importa o que você disse. Ele não devia ter te bloqueado.
Ele não devia ter te silenciado. Então, acabou a polêmica. Acabou o tempo, né? Porque a gente tá falando horrores. Acho Também. que é provável, mas é maravilhoso Também. te ouvir. Queria dizer que a gente, de alguma forma, sempre que puder, a gente quer segurar sua mão. Ai, que maravilhosos. Ah, ela se emociona que nem eu. Não pode, não, porque eu choro. Não vamos chorar, não vamos chorar. Ai, você chora linda pra atriz. Ai, eu choro queria triste. chorar de lágrimas, assim. Ai, eu choro, vai. Lágrimas, acho lindo. Não. Chora linda pra atriz, é maravilhoso. A Juliana é atriz. Ai, você é atriz. É atriz, é Eu atriz. tenho maior dificuldade de chorar de… Sério, menina, não… É do nada, eu choro muito fácil. 5 minutinhos lembrando da infância. Eu ia ser uma atriz que ia chorar facinho, porque eu vou fundo, qualquer coisinha eu já… Ai, meu Deus. Mas foram muitos anos sem chorar. Foram muitos anos engolindo choro. Quando eu comecei a chorar, acabou. Não parei mais. Que bom. Então, continua chorando até porque continuar você tá linda. Eu chorando. quero que você chore de alegria também. Sim, mas agora eu tô Sim. chorando de alegria. Tô chorando Isso aí. com vocês. Falei muita coisa. Alguma pergunta, alguma coisa, eu acho gente? que assim, a gente entendeu bem, né, a função da sua página. Sim, Achei lindo, fico feliz que as mulheres estejam te lendo, se reconhecendo. sim. Eu acho que a rede social, ela teve esse grande… É Evolução. muito incrível, né, ter todo mundo ser dono de um canal. Sim. Né? Mas essa nova modalidade, que é influenciar pessoas sendo dono de um canal, exige uma responsabilidade muito grande que as pessoas não têm Não tem. com o outro. É muito lindo você saber, você criou aí as suas estratégias de proteção, mas você tá aí ajudando um monte de gente também, né? Eu acho que a palavra que desde o começo eu pensei era acolhimento. Eu quero que toda mulher, tanto que ali não tem ódio. Toda mulher que chega aqui, eu quero que ela se sinta abraçada. E eu postei uma coisa esses dias, não sei, foi sexta-feira, alguma coisa, que um monte de menina respondeu assim: caramba, eu senti o seu abraço daqui. Falei, ai meu Deus, como é que vocês sabiam que eu queria abraçar vocês? Exatamente isso. Eu quero que toda menina negra que estiver chorando em algum canto se sinta Pois é. abraçada como eu não É muito fui. importante, Aí né? eu já quero me chorar de novo. Não, mas é muito… Como é importante… Aí, que bom que a gente consegue fazer isso com a rede social, né? Que as mulheres podem te ler. Mulheres pretas que estão ali na sua solidão podem ler você. E a rede social não precisa ser só ódio, só foto da comida, mesmo a gente amando comida. Não pode. Uma Onde pessoa com houver ódio, depressão que eu levo o pode. amor, né? Eu achava que não podia. Uma pessoa com depressão não podia estar na rede social. Ela pode. Ela só vai ter que ter várias estratégias, como eu tenho. Mas ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Tem os lugares certos, é só ela encontrar. Demora, é difícil de achar, mas tem sim. Tem como se proteger. Tem como ser amado, encontrar amor, ser acolhido. Tem uma menina que ela chama Yasmin também. Que ela tem o projeto Vulva Negra. Já ouviu falar? Acho que eu já ouvi falar assim. Ela é bem maravilhosa também. Vocês Maravilhosa. também só estão se rodeando de pessoas maravilhosas. Cara, eu gente. me rodeio bastante até, né? Porque eu tô sempre ali falando sobre política, maternidade. E, tipo, a primeira coisa que me falaram, ela falou assim: é muito fácil você falar, Verônica, porque você é branca. E amamentar, né? Tipo, é um privilégio. E eu falei, privilégio? Não. Amamentar é um direito. Pode ser um direito negado para as mulheres pretas realmente, que é o nosso índice é ridículo, é baixo. Sim, sim. E aí eu falei, cara, eu preciso entender então qual é essa realidade. Então, assim, uma vez eu abri uma caixinha e foram assim, tipo, 1000 mulheres pretas que são mães, tá lá, tem um monte. Então, assim, a galera que eu sigo mesmo é tipo pra eu sair mesmo da minha bolha branca, Não, hoje da em dia minha acho que branquitude. praticamente só gente preta. Sim, porque senão porque você… Sim, sim. pra escutar a história que eu vou contar, eu me olho no espelho, conto pra Sim. mim, Sim. show. Tanto que quando você falou pra mim já foi tão… Eu já entendi na hora. Eu falei, pra mulheres negras, amamentar é um privilégio. É um privilégio, mas na verdade não é um privilégio, né? Sim, deveria ser um direito… privilégio, por exemplo, sim. eu tenho uma almofada. Eu faço uma almofada de amamentação, ela é mega cara. R$400 Sim. uma almofada. Então, assim, é direito dessa mulher amamentar. Privilégio, ela ter minha almofada. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, quando eu entendi isso… Porque quando eu fui fazer os cursos também, era o quê? Mulheres brancas, Sim, uma ou duas sim. pretas, É. pá. Sim. Né? E aí, era muito fácil para as professoras também brancas falarem… Não, amamentar é um privilégio, gente. E aquilo ficou na minha cabeça. Que eu falei, cara, não… Tem alguma coisa te direito à incomodando. saúde É isso que é as um pessoas não privilégio. entendem muito do privilégio. Quando a gente É. fala sobre privilégio, as pessoas acham assim… mas você tá falando… Não, a gente tá falando do básico, que não era nem pra ser privilégio. Não é pra Educação, ser, né? comida e amamentar não não é privilégio. devia ser É. privilégio. Sim. Mas é isso. Então, assim, eu acho que a partir do momento que eu entendi que não era privilégio, eu mudei o meu discurso. E quando eu mudei o meu discurso e eu comecei a falar, não, olha, isso aqui é direito teu. Sim. Aí você gera na pessoa, fala assim, pô, isso aqui é meu direito, eu posso lutar por um direito. Porque lutar por privilégio é outro assunto. Eu não sou merecedora, eu sou pobre, mas eu não, sou isso, é eu sou seu aquilo. direito. Então, a partir do momento que, tipo,
pô, ela tá falando ali que é meu direito, aí eu vou ver aqui na lei é meu direito, eu vou ver aqui na CLT é direito. Então, assim, aí ele não tá dizendo cor. Aí ele tá dizendo que é direito da mulher. Então, se é direito dela, vai chegar ali. Então, o que acontece é que eu acho que é importante, né? Tipo, falar, tipo, um direito negado. É um direito negado. Pra todas as mulheres. É uma diferença todas. semântica Só- muito importante. Só que, tipo, tem uma parte das mulheres que é mais negado ainda porque não tem acesso a direitos. É que pra à educação. gente que tá do outro lado, a gente vê como privilégio. A gente Sim. olha e fala, é um privilégio que eu não tenho. Sim. Tipo, ter a mãe em casa, ter a mãe… Coisas bobas, cara. Coisas Sim. muito bobas. Tipo, meus pais nunca andaram de O direito a avião. ter uma casa. É. Né? O direito a ter uma casa. A casa não é Sabe, o direito a ter privilégio. um pai, ter o direito a ter o nome do teu pai no teu registro. A maioria Sim. das crianças onde eu moro não tem o nome do pai, não sabe nem quem é o pai. E isso às vezes você fala, pô, isso é o básico. Então eu entendo quando as mulheres negras chegam pra você e falam, é um privilégio. Porque pra gente é uma coisa tão surreal que é privilégio. Mas na Eu realidade… entendi essa dinâmica, né? Tipo, Sim. entendi e falei, cara, então beleza. Então, vamos fazer isso ser um privilégio. Sim. Né? Então, assim, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso usar o meu privilégio? Né? Tipo, então, coloquei minhas almofadas pra, tipo, projeto social, onde mulheres pretas estão ali apoiando outras mulheres pretas, porque é isso. Sim. Né? Tipo, hoje em dia eu faço parceria com o Sankofa, atendimento gestacional. Então, são mulheres pretas que se organizam e fazem o quê? Partos dignos para mulheres pretas. Sim. Né? Mulheres pretas, periféricas, enfim. Então, tipo assim, onde eu tô? Eu tô nesse lugar. O que eu posso fazer por essas pessoas aqui, financeiramente e tal? Mas é isso, tipo, isso é um direito. E até entre nós há privilégios. Por isso que eu logo no começo falei, eu sou muito privilegiada. Cara, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho uma casa que é nossa, que ninguém vai tirar. Eu escrevi um texto exatamente falando sobre isso. Eu tenho tanto privilégio dentro da minha realidade. Mas é direito, Yasmin. Só que eu entendo É que porque isso… é uma questão política. Quando você fala que é privilégio, parece que então o certo é não ter. Não. Eu quando eu falo do privilégio, é quando eu olho pro outro, Sim. entendo que… Não, você quer ser grata por tudo que você tem que ser. Não quero ser… Não é nem isso, que eu entendo a questão de que é direito. Não tem que agradecer por isso, que isso é o básico. Mas é a questão de quando você olhar pro outro, quando a pessoa… Por isso que muita gente, quando eu falo assim… sobre privilégio, tem gente que ataca. Ai, lá vem isso de privilégio de novo. E eu falo, cara, eu olho pro outro e eu entendo os meus privilégios a Sim. partir do outro. Isso tudo que eu tenho é o básico. Foi igual eu falei, quando eu cheguei na faculdade, que eu percebi que eu não era uma pessoa privilegiada. Foi lá que eu percebi que, caraca, as pessoas têm condições. Não precisa ir pra escola pública pro pai pagar curso de inglês. Não precisa fazer maior dinâmica na casa pra ter Sim. carne, sabe? Eu achava que eu era… Isso que eu tô falando. Eu achava que eu tinha uma vida rica comparada às pobrezas que tinham em volta Sim. de mim. Então eu sou consciente dos meus privilégios, não porque… Eu sei que eles são meus direitos. Eu sei que até pouco. Eu tive muito pouco. Mas eu sei que tem gente que tem muito menos. E eu acho que aceitar os nossos privilégios não é porque… essa questão do direito, eu entendo. Não é porque são privilégios, são direitos. Sim, são direitos. Mas a gente tem que entender que tem muitas pessoas que não conseguem nem ter esses direitos. Por isso que se tornam privilégios. Porque as pessoas não Mas conseguem… então, você não acha que, tipo, essas pessoas não têm acesso ao direito que elas acham que é privilégio? Eu acho que esse direito é negado a elas. Elas não têm. E quando ela olha pro outro, ela vê como um privilégio. Eu e Yasmin, que sou consciente, eu sei que é um direito que ela deveria ter. Que, infelizmente, mesmo que a gente… Tem coisas que a gente, mesmo tentando, tem gente que não vai ter. E é assim, não vai ter. Infelizmente, a sociedade… Acho que eu escrevi um post sobre isso, que a vida é cruel. E mesmo que a gente faça de tudo pra ajudar as pessoas, não vai chegar em certas pessoas. E pra aquela pessoa é privilégio. É o que ela tá ali, porque é aquilo ali que ela quer ter. Na cabeça dela é privilégio, porque é algo que, por mais que ela se esforce, ela não vai ter. Sim. E eu tenho até hoje coisas que eu sei que, por mais que eu me esforce, eu não vou ter. Talvez você, questão, por exemplo, do homem. Você sabe que tem coisas, por exemplo, andar na rua de boa. Sim. Isso é um privilégio do homem. Por mais que… É o seu direito. A gente sabe disso. É o direito de todas nós andarmos na rua sem sermos assediadas, estupradas e violentadas. Mas, na verdade, é um privilégio… Morrendo de medo. Morrendo de medo. Mas é um privilégio do homem. Foi até uma questão esses dias, né? Eu gravei lá na Paraíba e tal. Então, assim, a Paraíba, o machismo, ele é diferente. É diferente. Então, assim, eu tava a 2 quadras da praia, estava com o meu top, meu short, saí. Aí eu falei assim, qual é o melhor caminho pra praia? A mulher fez assim pra mim, ó. Não pode andar na rua. Não, com essa roupa, o melhor caminho é você dar a volta lá. Tipo assim, eu ia demorar 20 minutos pra chegar. A 2 quarteirões. Aí eu falei, não é possível, porque o Dobby acabou de ir na praia. Ele falou, Verônica, são 7 minutos até a praia. Liguei pro Dobby e falei assim, você pode vir aqui que eu quero entender qual é esse caminho.
Dobby é um homem preto, que era o câmera que tava ali com a gente. E aí ele falou assim, é por aqui, ó, vai indo, vai indo. Aí a gente tava, né, com o GPS e tal. Vai indo. Eu falei, Dobby, eu não vou descer essa rua sozinha. Você vai vir Você aqui, entendeu a moça na hora. É. Você vai vir aqui me buscar, não tem como eu descer essa rua sozinha. É. Aí, não, eu tô indo. Aí, tipo assim, quando a gente se encontrou, ele falou, Verônica, se uma coisa acontecer, nós dois vamos correr. Porque tu é uma mulher e eu sou um homem preto, então a gente sai correndo. Não, mas ali ele era privilegiado. É, ele era nessa privilegiado. Você entendeu agora que eu tô falando do privilégio? Sim, exatamente. É isso. É mas aí eu isso. falei pra ele, eu falei, acho que tu não entendeu não, que tu é homem, eu sou mulher, que eu não consigo descer essa rua aqui sozinha, não, não, caralho. não tem como. E era tipo assim, era uma rua estreita, onde passava Sim. um carro só. Aqui do lado tinha uma valinha, que tipo assim, obviamente meu corpo vai ser desovado aqui nessa valinha. É sempre o que eu… Mas E, eu mano, tô com ela, é o que eu sério, sempre E aí, penso. quando eu desci a rua, no Deus me livre. final… E eu já te acho super corajosa. Eu não Amiga, queria no chegar nem final na da porta. rua ali, já tinha o quê? Um paninho no chão. Ou seja, iam me botar no paninho. Eu Já entrei- tava pronto pra te tampar, Deus meu me Deus. livre. Eu falei, mas com certeza isso aqui desova. Aí a gente foi andando. Aí quando eu voltei, a vizinha… Foi na praia? Eu falei, fui pelo caminho. Ela, valha! Ai, que bom que Mas tá ela viva. tentou te proteger. Eu tô. É. Isso Não, aí. Ela falou, que bom que tá viva. Eu falei, eu tô viva porque eu encontrei ele. Ela, minha filha. Porque com essa roupa aí não pode, não. Aí eu falei, gente, mas a 2 quilômetros, sabe? É, tipo, muito perto. É. Violência contra as mulheres não é Não, coisa pouca ali, não. não. Ai, Yasmin. Sim, que a gente falou demais. Não pode misturar taurinas. Não, Eu basta falei passar pra Aí a demais. comer. gente não tinha uma comida aqui, porque se a gente tem comida, a gente fica, ó. Comida e Obrigada, lencinho. parabéns. Eu desejo que a sua página Ai, obrigada. Cresça e acolha muitas cresça, mulheres. voe, faça esse trabalho lindo que você tá fazendo. Chegue em mais Ai, obrigada. mulheres. Já cada pensei em vez desistir mais. umas 300 vezes, mas nunca ninguém deixa. Não vai desistir. A É. gente também tá aqui pra ajudar, não Obrigada. a você É, não Tem uma desistir. frase da É, amamentação. maravilhosa. Né, que eu trabalho com amamentação. E eu amamento minhas filhas há 4 anos, né? E, obviamente, é cansativo pra caralho. Eu já pensei várias vezes em desistir. Mas todo dia eu escolho continuar. Então, assim, é um trabalho diário, né? Sim, A sim. depressão, eu acho que… Sim. As suas dores, é um trabalho diário. Então, hoje você pode falar, tá, por hoje eu desisti. Sim. Hoje acabou pra mim, não vou mais hoje. Mas amanhã… Você escolhe continuar. Mas eu falo isso muito pras pessoas. As pessoas acham que a página tá ajudando elas e tá me ajudando. É uma porque troca muito… É mas vai uma forma ajudar de eu vocês. seguir, é o lugar que eu sigo em frente. É ali que eu posso estar em casa presa na pandemia há 2 anos, mas ali eu tô Sim. seguindo em frente. Ali eu tô conseguindo, eu tô continuando. Tô Não, caminhando. e parabéns, eu espero que você consiga Obrigada. se ver como a gente te vê. Ai, adoraria. Um dia, quem sabe eu consiga Eu isso. espero Mar. do fundo do meu coração. Ai, gente, eu tô olhando pra ela e eu tô assim nos olhos dela. Ai, que linda! Que ela é que nem ela, vai se emocionando no olho. Você é igual a mim, né? Eu vou me emocionando no olho. Aí você vai vendo que o olho da pessoa começa a brilhar, do nada vai começar a chorar. Obrigada por você ter Obrigada a vindo aqui. vocês, Obrigada por ter amei. vindo também. Uma van, um ônibus e um metrô Olha, fizeram. Valeu muito a pena pra gente. espero Valeu que muito tenha. a pena, gente. Que bom. Eu tava até comentando com uns amigos meus, é a segunda vez que eu piso no Leblon na vida. Porque eu só vim no Leblon pra fazer meu passaporte quando eu fui pro intercâmbio, que era o único lugar que tinha vaga. Então eu cheguei aqui e falei, caramba, eu nunca vim aqui. Eu falei, a praia tá ali. Segunda vez pra vir no Leblon e que bom que foi pra conhecer vocês. Adorei. Você vai pra onde agora? Não sei. A gente pode tomar água de coco na praia, então. Olha só, vamos comer. Vamos, que hoje eu tô de Vale Beijo, Night. gente. Beijo. Senta direito, garota.